Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podshape, podcast que é apresentado por mim, pela minha mulher Juliana Salimene. Oi gente, boa noite. Estamos começando aqui mais um episódio do Podshape e hoje a gente está com um casal, referência assim absoluta no meio fitness. Ele, um grande atleta que já competiu várias vezes no Olímpia, ela formada em educação física, os dois vivem uma vida de parceria aí há 19 anos, gente. E são conhecidos de todo mundo já. Carol Saraiva e Edu Correia, sejam bem-vindos aqui no nosso Podshape. A gente vai bater um papo bem legal, com várias curiosidades. De casal. Isso. Ai, casal. Exato. Primeiro, obrigada, né, pelo convite. É isso. A Juju sempre foi uma grande inspiração para mim. Ah, Cheguei obrigada. aqui, já tô babando nela, assim, meu Deus. Ó quem fala, gente. Ó quem fala, Então, pra gente é uma honra estar aqui com vocês. Obrigada. A honra é toda Carol. nossa. Prazer ter o Edu aqui, referência Obrigado. como atleta. Ele que eu falo que e sempre vai ser o maior atleta brasileiro aí. Foi o cara ele que... é o precursor, né? Exato, pegou Tudo. tudo, era estrada de terra ainda. Sim. Obrigado. Eu tô um pouco nervoso porque fazer podcast junto com a esposa, assim, complicado. Calma, não solta Porque a ainda gente os só vai spoilers. descobrir se foi bom mesmo em casa. Em casa. Sim. É, Quando aqui entrar não. no carro, você já vai saber. A mulher, normalmente, ela espera a situação ficar irreversível pra dizer que não gostou. Sim. Aí Tá tu vendo? fica sem... Tá, e agora? Como é que eu faço pra melhorar, entendeu? No meu caso, é o inverso, velho. Porque a Juliana, às vezes, ela solta umas aqui que eu falo, pô, você quer... Que nem o dia que o Naldo veio aqui com a Moranguinho. O Naldo tava Gente, falando que ele mas tem era um... zoeira. O Naldo tava falando que ele tem um Tadalafil natural. Ah, Que aí ele usa e não sei o que e tal. suco lá que Aí a ele Juliana virou aqui e Aham. falou, me passa a receita depois. pô. faz. Mas não Entendeu? era pra ele, é pras Eu pessoas falei, que estão pô, assistindo, gente. Como assim? Olha, Eu com 3 mil de testa... não Eu faço já um negócio imaginei desse, que tu entendeu? precisava. Entendeu? é uma coisa que a gente nem se liga. Mas beleza, a Juliana, eu brinco, ela é chonga, tá tudo Pera, certo. não conta ainda. Vamos falar do nosso patrocinador, que tá aqui A com Soldiers gente. Nutrition, melhor custo-benefício do mercado, creatina com 100% de aprovação no laudo. E ó, pessoal, que bacana. No site da Soldiers você encontra creatina de 150 gramas até 1 quilo a partir de R$30 com o cupom BAJU. E além da creatina, você também tem a proteína concentrada. Esse sabor aqui é o meu favorito de cookies. Proteína de 1 quilo, tá? 40 legal, gramas que é de proteína bastante, por gente, dose ó, é um e sai sacão. R$125 com o nosso cupom. Além da proteína concentrada, tem um lançamento que é a proteína isolada. Esse sabor é o favorito da Juliana. Amo. Zero Esse é o carboidrato e zero gordura. E uma alta dose de proteína. Essa aqui é bem legal. As meninas me perguntam para quando tá em fase de perda de peso, porque não tem carboidrato, então é legal para colocar aí na rotina. Mesmo ela sendo zero carboidrato e zero gordura, normalmente as proteínas isoladas elas são mais ralas, assim, mais aguadas. E ela, mesmo assim, ela é bem gostosa. Esse sabor de limão é meu favorito também, então corre lá no site da Soldiers e já faça o seu estoque, Tem certo? o QR Code aí, usem o cupom para ter mais desconto ainda. Ô, amor, tu viu que eles dividiram... O cupom deles é BAJU? É Baju Baju, é junto, sim. tá vendo? É, A gente o tem Baju. ideia pra cupom. vocês, ó. Dica de A casa. dica boa, Gostei, dica gostei. boa. Já solta um só, fica mais fácil. Faz mais sentido, né? Sim, casal já. É, já Vamos faz fazer tudo junto. E aí, vamos Vamos lá, começar vamos. o nosso papo, vai. E antes de começar aqui, a gente já tava conversando. Essa daqui eu vou falar pro povo. O que acontece? Você já reclamou no Instagram quando eu tô em preparação? Que eu fico mais fechado? Você já falou isso, né? Acho que eu já devo ter falado. Ah, respondi caixinha de pergunta, que ele fica mais, Exato. né, quieto, na Normal, o dele, atleta em e preparação tal. ele fica mais quieto, assim, mais chato. Introspectivo, Fome, né? hormônio. E a Ju... Egoísta, né? Introspectivo. Egoísta. É, por conta Não é dos egoísta? Ó, começou. Ó, ó, ó. Não, é assim, Edu. É porque ó, o ser humano. Fala pelo teu marido. A gente tá na pior fase. É hormônio, é cansaço, é fome. Então, tudo que é de ruim a gente tá passando. Sim. E mesmo assim eu só fico, assim, mais quieto e tal. E a Juliana, ela só passou por 4 preparações minhas. Aí acho que foi menos, 3 anos, né? Foi umas 3, 3 preparações. Não, então, veja bem, eu sou uma sobrevivente. Isso que eu ia Você é, falar. Carol. 19, quantas 9 preparações, Olímpias. Carol? 9 Olímpias. Carol, a preparação Carol ela nem é sabe. a Tá minha vendo? inspiração, minha E, ó, eles, ídola. tá vendo? Ó, eles estão aqui, ó, com filha já. Tudo que eu preciso Porra, saber, ela 19 tem que me anos ensinar. juntos. Aplicação, então? Ela, Mas eu também aplico aqui. ela aplicou mais que aquelas aplicadoras do Covid, A né? Juliana também. Eu tava, É, eu eu que tava mais tentando fazer a enfermeira. conta, tá? Mais que enfermeira. quê? Calcula. De- 19 anos, divide por dia, por semanas, divide por dias. Não, em prep, Calcula não, em quantas? prep vamos. Meu Vocês, Deus é do por dia. céu. A Juliana é por dia. Em prep é por dia. Sim.
Assim, tem dias que eu faço em outros lugares, mas assim, E quando tá brigado é assim, né? eu tava até brincando. Gente, isso pode? Pode, Pode? pô. Eu tava até brincando que um dia ela foi jogar na minha dorsal e ela tava com uma agulha menorzinha, que tinha acabado a outra. E eu não gosto, eu gosto de jogar com a grandona. Não, era com a grandona. Era a grandona e eu jogava com a roxinha, que é menorzinha, na dorsal. Aham. E quando era roxinha, eu falava, coloca tudo porque ela é menor, então dá uma forçadinha. Beleza. Aí ela pegou a maior e foi jogar na minha dorsal. Só que eu acho que ela achou que ela tava com a roxinha ainda, ela tava pressionando tanto, Empurrei muito. tava quase entrando a... O branquinho? Isso é direto. Tava quase entrando Mas é o medo, negócio, gente. a seringa inteira. Eu falei, Eu Juliana, fiquei você com vai, medo. pô, vai sair do outro lado aqui Não, agora. e ainda esse dia deu tudo errado, porque foi pra pele, lembra? Sei lá, Vazou. né, pô, Viu, Carol? E Tu não, acha- Cara aberta. Você já teve vou uns contar B.O. uma, assim? vou contar Nossa. uma história pra vocês. Conta. Vou contar uma história pra vocês. Eu ficava intrigada e aquilo me irritava. Que toda vez que eu ia fazer nele, Aplicação. Tu Ele- viu ela nele? ele começava a tossir. Não, e eu, Essa gente, fica aquilo doida. me dava um Fica nervoso, eu começava a desesperado. ficar com Pronto, irritada. virou eu fico achando que eu podcast vou matar de ele. história de Aí, aplicação escuta, agora. aí eu ficava irritada. Aí eu fui descobrir, gente, depois com mídia social, que existe até um jargão, tipo, Trembocop? Sim. Sim, tem a tosse da Trembo. É. Sim, Gente. sim. A tem. Juliana, de um tempo pra cá, ela começou a... Começou a dar crise de ansiedade de aplicar nele. Porque eu sempre acho que vai dar Porque alguma quando coisa eu tô em prep, e ela aí faz o alguma problema vai cagada, ser normal, meu. vai errar. Pô, você tá em prep, você fica chato. E ela já tá, assim, convenhamos, ela já tá fazendo um favor de aplicar em mim. É um favor. E às vezes quando faz uma merda, eu dou uns berros. Pô, você dá uma dor do caralho, isso é chato. Não é que é dor, a gente já acostumou, mas é chato, porra. Sim, sim. Você ficar todo dia sim, dia não. Aí eu dou uns berros, ela dá umas Vocês assustadas. estão ligados que isso aqui é uma terapia, né? É, Porque a mas Carol então, acha que o que a gente vive é só a você. gente. É igual a gente. Aí, é. quando tem outro casal meio Que vive a mesma compartilhando da coisa. dor, Sim. aí olha só que a gente é normal. A gente já... Ficou nervosa quando eu disse que ia contar uma história? É que, Ficou, não, é né? que se Ficou for falar de história de aplicação, Carol, é muita história. Daí eu fiquei pensando em qual que ela catou pra contar. 19 anos. Gente, Não, não, é tem igualzinho. tanta história. A gente tem nunca- 3 anos eu só de nunca história. apliquei na Juliana. Ela só Eu não joga no gosto. Vou glúteo até e ela contar mesma. isso, gente. Eu sou uma ótima aplicadora, tá? Quem quiser, não é? Não, quem quiser não, você vai aplicar mais. Não, homem Quem não, quiser, gente. como Quem assim? quiser. Quem quiser. Claro Olha que tem não, muita gente. gente que vai Acho que eu vou querer. É, pô, Olha, quem quiser. Você acha que eu vou Fodeu. querer ver bunda de homem? Nossa Quem senhora. quiser. Não, se for amiga. Tá vendo? se for No menina. começo ela já soltou uma. Eu falo que ela é Ah, tchomba. gente, né? Vocês entenderam. Então, eu sou uma ótima aplicadora. Minha mão é maravilhosa, não sente dor. Não, é bom, E eu é. confio tanto em mim que só eu faço em mim. Eu não deixo ele fazer. E aí eu sempre fico tipo, será que eu tô fazendo direito? Será que eu não vou matar ele? Será que o negócio não vai pra veia? E é esse o negócio que eu fico sempre tipo, meu Deus, Ela meu pegou Deus. uma mania agora, ela aplica nela, ela grita, vem aqui. Aí eu vou, ela... Olha aqui se eu puxar Ela tá vendo que não tá vendo sangue, tá vindo sangue, ela vê que isso não tá vindo sangue. Ela tá preocupada, ela fica preocupada agora se tá se puxa. coisa de Toda bem louco, que vem gente. que... Mas você tá vendo que não tá vendo? Não, só pra ter certeza. Coisa de louco. E todo dia ela me Não, e pergunta. esse negócio da tosse, da Trembo, minha filha. Vou contar então uma história, qualquer coisa corta. A gente tava fora do Brasil, e a gente conseguiu uma pra ele tomar. Não, deixa eu só... A gente tava em Miami, É, e então, eu tinha você pode começado a contar prep então já. tá. Eu não lembro que marca que era, Du, mas era uma Trembo que, porra, era muito forte, velho. vinha lá das Arábia. Não sei, era muito forte, mas Era muito muito forte. boa. Eu tomei meio ml, eu achei que ia morrer de tosse. Falei, Não, não é mas possível. o cara Ah, tosse. avisou ele: olha, você toma menos, porque essa é muito forte. O que ele falou? Não, eu tô acostumado, vamos lá. Aí quem aplicou? Eu. Quando eu apliquei ali, ele ficou uns 15 minutos deitado na cama com uma tosse, que eu falei: se não morrer agora, não morre mais. Não, mas eu É que se der a primeira tosse, é, aí a vem tudo. Não, já primeira, era. né? É. você tem que segurar. Fico segurando pra não dar a primeira Sabe, tosse. É porque assim, ó, lá em casa é assim, ó, se eu tossir, eu vou ter que lidar com a tosse e lidar com a Carol falando. Mas eu falo, E para a- de tossir, gente. Eu não Aí consigo ela, Não dá. aí ela não para É de a falar, suadeira. cara. Chega uma hora que a tosse é só o segundo secundário, sabe? Que a Carol não para. Então tem briga, tá ligado? Não, muitas. E a suadeira? Nossa, eu fico suando. Nossa senhora, é a pior sensação que tem. É Vamos fazer um e-book de aplicação. Histórias de aplicação. Toda vez que eu vou mandar Trembo, eu rezo pra não dar tosse. E eu mesmo. também, né? Porque sou eu que aplico, meu Deus do céu. Ah, graças a Deus, essa eu não preciso mais. Divide a comissão do e-book. É, então. Ô, Carol, e a gente aproveitando que a gente tá falando disso, como que como é que foi desde o começo, assim, você acompanhar ele como atleta?
Foi difícil passar por essas preparações com ele? Então, na verdade, até o Edu tá escrevendo o livro dele, Aham. que é uma biografia que ele vai... A gente acredita que talvez final do ano ou início do ano que vem já consiga lançar, que ele... Na verdade, esse livro é para contar todos os bastidores da carreira dele, enfim, desde a infância. Uhum. Porque as pessoas têm muita curiosidade de saber como Sim. que foi por trás, né, do campeão, como que é uma preparação para Olímpia, Uhum. enfim. Então, eu pude acompanhar a carreira do Edu desde o iniciozinho. Então, quando a gente se conheceu, ele estava se preparando para o Mundial na Coreia do Sul. Tá. Que ele estava, naquela época era diferente, né? Para conquistar o título de profissional, o cartão profissional, tu tinha que ganhar Era o Mundial. outra conversa. É, Era Aí, outra- né, teve que ir pra Coreia É do só Sul. quem era mesmo, né? Era É. outro. Então, foi quando eu comecei a namorar com ele, daí essa competição ele venceu e se profissionalizou, né? Uhum. Então, de lá pra cá, eu acompanhei ele em todas as preparações. Então, nem sei quantas competições foram, né? Aff. Mas ela tá comigo desde o amador. Então É, ela desde o tá amador. comigo, ou seja, acompanhou todo o trajeto do profissional, Sim. entendeu? Então, Da carreira toda. Carreira 19 toda, anos, carreira foi toda. 2005, 2007. 2007. 2007. 2007. Eu sou desde 2007. Caramba, velho. É. Então, assim... Então você conheceu ele já sendo amador, então, Isso, atleta já. É, tá. então eu contei essa história pra dizer que, tipo, eu acompanhei realmente todas as Sim. competições desde aquela época, né? E assim, desde o início pra cá, vamos dizer, uma linha do tempo, eu acho que com a maturidade e com o tempo, ele foi melhorando, sabe? Uhum. Então, acho que no início as preparações eram mais... Não sabia tanto lidar com as emoções. Uhum. Então, até ele conta no livro, depois de muitos anos e muitas preparações, ele resolveu também fazer acompanhamento de terapia com psicólogo. Então, essa parte acabou melhorando muito. Então, assim, eu não tenho nem como comparar. Uhum. Tipo, foi 2019 que tu começou a fazer acompanhamento com psicólogo. Mas mas você começou tarde já. Você já começou. Mas eu, Aguentou, mas eu descobri que na terapia, a terapia era pra eu lidar com a minha relação com ela. Não Sim. para não dizer que eu era pra lidar com ela, não era culpada, né? Mas era pra lidar com ela, porque eu sabia lidar com a preparação, sempre soube, a cabeça de atleta, sabe, aquele de fazedor, mas eu percebi que tudo que eu fazia na terapia era pra tentar entender e lidar com ela. A você se manter o que Desde a você forma era. de Tá do saber, lado, né? desde a 24 forma de horas. saber se comunicar, às vezes existem várias formas de falar a mesma coisa. Uhum. E, cara, o casamento é o pior exemplo. A gente se pega falando coisas. Hoje eu li um livro sobre comunicação e a gente acaba no casamento não praticando o que é a comunicação, né? De ouvir, poder observar, entender o que a pessoa sente para poder. Sim. No casamento, a gente faz, pelo menos, a gente tem um instinto de fazer tudo errado, tudo ao contrário. A pessoa expõe um sentimento, a gente. A intimidade faz com que seja mais. Descarrega mais na pessoa que tá ali o tempo todo, né? Sim, e às vezes a gente quer ficar no papel de consolado, não de ficar Sim. consolando o tempo todo. Enfim, aí é um bom treino. E eu percebi que tudo que eu aprendia na terapia, as dinâmicas, era para tentar lidar com ela. Porque lidando com ela, Mas é o dia a tudo dia. tava bom. Eu não sei Sim. vocês, mas se a gente tá brigado, parece que Nada tudo funciona. em torno de mim não Não funciona, funciona. sabe? Nada Funciona. funciona. Ou nada tem graça, nada funciona, sua cabeça não fica boa nem pra treinar. É. Mas assim, de modo geral, né? Eu acho que quando eu conheci ele, a gente não tinha nada, né? Então, por exemplo, eu era estagiária da faculdade, ele ainda era amador. Naquela época, um bodybuilder não tinha uma projeção de, tipo, Não. de ter sucesso, Era de por ter amor uma mesmo. condição financeira Um boa. patrocínio muito bom. né? Então, assim, tudo que a gente vivenciou, a gente construiu juntos. Então, acho que a gente se uniu naquela fase que... Pra estar junto e estar construído junto. Então, eu acabei abraçando também a ideia dele, o sonho dele. Sim. Então, eu acho que isso também tornou mais fácil. Então, eu queria muito que ele chegasse no topo do Olímpia. Então, Sim. para mim também era um prazer para mim quando Era ele tipo o seu conquistava as sonho também, coisas. né? Isso. Uhum. Então, isso acho que facilitou também. E eu acho que dos estresses, de tudo isso, a gente foi aprendendo a lidar e tentando melhorar. E, claro, que nem a gente fala que ele foi o pioneiro, então talvez ele passou por coisas que os brasileiros hoje não precisam Não. passar. Então, eu acho legal falar isso que ele falou da terapia, porque talvez ele falando isso incentive outros atletas a também fazer Sim. e talvez não passar todo o estresse que a gente passou, Uhum. ter um convívio melhor com a esposa, com a família, com o treinador, com todas as pessoas que estão em volta. E também acredito que um atleta, para vencer o Olímpia, ele não é só o melhor físico. Porque o atleta ele tem que ser bom fora do palco também para refletir no físico. Não, tem que estar tudo funcionando bem na vida Se dele, a cabeça né? não tá Sim, boa, é. se as coisas não estão dando certo, tu não vai mostrar teu melhor físico, tu não vai ser E a o campeão. confiança no palco, tudo, né? Tipo, E tá tam- se sentindo bem. Não, e também assim, todo mundo fala, fulano é um ótimo atleta, tal.
a maioria dos atletas profissionais fazem 100% do trabalho. Para mim, o atleta que ele é, vamos falar a palavra, foda, é o cara que consegue ser 100% atleta, e no seu caso, por exemplo, você consegue ser um bom marido, você consegue ser um bom pai. Você não liga o foda-se pro resto. Aí fica fácil. Você ligar o foda-se pro resto e ligar só o seu modo atleta aqui, foda-se tudo, eu tenho que comer e treinar só. Sim, eu sou um ótimo atleta e sou uma pessoa horrível. Não. Acho que você ser um ótimo atleta tem todas essas relações. E você acha que você aprendeu isso lá de trás ou você mudou com o tempo? Porque assim, a sua época, querendo ou não, Edu, não era a época assim não tem a troca que tem hoje, irmão. Não tinha internet. Então você meio que era um lobo solitário. Era só você. Você não tinha... E outros, seus rivais era tudo gringo. Você não convivia com os caras. Então você não tinha a troca. Tipo, não, e aí, como é que tá? E não sei o quê. Você não tinha isso. Então meio que se... Vamos falar a palavra, se ferrava sozinho. E às vezes você nem sabia se estava fazendo a coisa certa ou errada. Como é que foi isso? Eu mudei com o tempo. Conta aquela história do Olímpia que eu falei... Em 2012, a gente chegou para competir o Olímpia e a gente sempre ficava nessa época no mesmo hotel que era o hotel oficial do Olímpia. E o Cris Aceto estava hospedado lá. E a gente chegou, eu tava com as malas ainda no corredor e eu falei para ela, tá no meu horário de comer. Eu tinha um bloquinho que eu guardava no bolso, que tinha todas eu acabava de comer, eu anotava o horário, o que eu comia e o horário. Então eu sabia sempre o horário das próximas refeições. Eu era extremamente rigoroso com relação à questão de horários. E aí tava na hora de eu comer. E aí no hotel oficial tem um cardápio do Olímpia, que eles disponibilizam comida de dieta e tudo mais. Não precisa ficar explicando que é sem sódio, sem sal, tu chega lá e pede o cardápio do Olímpia e vem certinho. E aí eu fui no quarto do Cris Aceto e falei assim, cara, eu não me sinto seguro em pedir por telefone. A gente nem tinha entrado no nosso quarto ainda. Eu fui lá para ele poder me ver e tava na hora de eu comer. Eu falei, Cris, eu preciso comer. Eu tava com as sacolas, tudo do mercado, só que eu não... Para facilitar, eu pedi para ele... fazer, sim. Eu pedi para ele pedir no telefone para mim. Aí ele ligou, pediu e a comida chegou. Aí a comida chegou, a gente abriu assim, cara, era um frango à Califórnia, era com abacaxi, com não sei o que. Eles erraram, não fizeram o prato certo. E isso já tinha passado o tempo, porque já estava atrasado. E aí eu falei, Carol, vamos pro nosso quarto e eu faço a comida. É melhor. Mas isso eu sei, na hora você já dá meia hora, você já esquece. Aí quando a gente fechou a porta do quarto do Cris Aceto, até ali tem que disfarçar. Eu cheguei no corredor do hotel e me deu um ataque de fúria. Eu peguei minhas malas e comecei a arremessar na parede, assim. Arremessar a mala, assim, quebrar, cair rodinha para um lado, tudo assim. E aí comecei a gritar. Junto. E ela junto. Ela só olhou para mim assim. Ela só olhou para mim assim e falou assim, tu não vai ganhar o Olímpia. Faltava uma semana pro Olímpia. A gente tinha acabado de chegar em Las Vegas. Tu não vai ganhar o Olímpia. Cara, eu tava assim, tipo... Aí pronto, aí piorou. Hiperventilando. Eu falei assim, cara, o que eu faço agora? Tipo, pego a cabeça dela, dou na parede. Cara, ela me expôs a uma situação... Ela me fez eu me sentir ridículo. Eu me vi numa situação... Não sei nem se foi a intenção dela. A real, eu nem sei qual foi a intenção dela. Eu sei que ela conseguiu fazer com que eu enxergasse aquela situação de uma forma... O que eu tô fazendo? Que eu tive que dar razão pra ela. Sim. Eu falei... Cara, eu concordo com ela. Uma atitude dessa, um cara que tem uma atitude dessa, um cara que não tem uma inteligência emocional, um controle emocional para lidar com uma situação de uma refeição, esse cara não é capaz de ganhar um Mr. Olímpia. Para tu ser campeão de um Mr. Olímpia, tu precisa muito mais do que entrar no campeonato, treinar e se alimentar. Tu precisa ter todo o mindset de campeão, sabe? Isso envolve tudo, não é só alguns pré-requisitos. Lidar também com as interferências do dia. Porque isso reflete no físico. Reflete. Então, isso é uma coisa que eu sempre falei bastante pra ele, porque o Diogo ele é super organizado, assim como você tá falando. É super correto com treino, com dieta, com horário. Ele é exatamente assim. Então, ele planeja tudo do dia dele, das viagens, tudo. Só que eu sempre falo pra ele, nem tudo vai sair como você planejou. Pode acontecer interferências, coisas inesperadas. Então, precisa lidar com isso. E eu sei que no momento que vocês estão ali no auge do estresse, é muito difícil. É normal acontecer isso. Só que tem que aprender a lidar com aquilo que você não está sob o seu controle. Sim. Muita coisa no caminho pode desviar. Então, tem que saber lidar com isso. E eu, pelo menos em preparação, assim, eu faço coisas... Eu tenho atitudes assim, enfim, até o jeito que você fala, que às vezes passa a preparação... Eu lembro, eu falo, caralho, que idiota, que trouxa. Eu não acredito que eu fiz aquilo, ou eu falei aquilo, ou eu fiquei nervoso por aquilo. Você fala, caramba.
Então, a preparação, ela muda muito o atleta. Né? Uma coisa que interfere demais também é porque geralmente, ao longo que a preparação avança, o sono vai ficando bem prejudicado, né? E Já daí não entra dorme, nesse né? ciclo, Sim. dorme mal, não se recupera, a pessoa vai ficando cada vez mais... Tudo que fode o ser humano, a gente faz durante a prep. Não dorme direito, mesmo estando pós-zero carbo, cansado, vem aqui remar com Treino 200 pesado. quilos. Cardio, fome, hormônio, que eu acho que não deixa de ser o pior. Hormônio, eu acho que, assim, pra cabeça, Potencializa, né? junta com a fome, ferrou. E aí, como foi quando deu essa... Aí Essa briga? foi uma coisa que me marcou muito, assim, eu caí na real, sabe? Eu acho que, infelizmente, eu aprendi do pior jeito. Foi em 2012. Foi 2012. E eu levei isso pro resto da minha vida. Toda vez que eu tava me preparando e a gente fica se visualizando, vencendo a competição, eu tentava colocar isso dentro de um contexto, assim, será que eu mereço vencer o Olímpia esse ano não só pelo que eu fiz dentro da academia, mas pela pessoa que eu me tornei, pela relação que eu tenho em torno das pessoas em volta de mim, não só as pessoas, mas como eu me relaciono com o mundo ao meu redor. Aquele cara que só come aspargos, aí chega no supermercado não tem aspargos. Esse cara sabe lidar com o simples fato de não ter a comida preferida. Você ficaria puto. Isso, só que... Você ficaria puto, antigamente. Antigamente, sim. E aí eu comecei a criar ferramentas para saber lidar com as situações, sabe? Não me abster do sentimento, mas saber lidar com eles, que é o mais importante. Porque a gente não consegue se abster dos sentimentos, de sentir as coisas. Que nem a Carol falou, tem muita coisa ali que sofre influência do hormônio, a questão do sono. Então, só que tu tem que aprender a lidar com isso. E a pior pessoa é aquela que se coloca no papel de vítima. Ela acha que o mundo inteiro Isso que eu ia te perguntar. tá contra ti. As pessoas... Tem uma frase que é muito típica de bodybuilder. As pessoas não entendem o que eu tô passando. Cara, aquilo ali foi uma opção É uma tua. escolha Mas sua. você você É uma escolheu. escolha. Muitas É uma pessoas escolha sua. gostariam de estar vivendo isso. Sim. Comece a enxergar como uma oportunidade. Eu sempre falo, eu agradeço a Deus por conseguir viver fazendo o que eu amo. Quantas pessoas que sonhariam em se tornar um fisiculturista no Brasil ou no passado não tiveram a chance de ter as coisas, de seguir uma vida no fisiculturismo? Cara, primeiro, fazer aquilo que a gente ama é um privilégio, né? Porque muitas vezes, e ganhar a vida, assim. Tem um retorno, exato, tem o retorno É. disso, entendeu? Fazendo o que você ama. Só que todo atleta, e eu também, eu preciso mudar um pouco isso, que é, quando você tá em prep, acho que todo atleta ele passa a ser um pouco egoísta. Ele é um pouco egoísta. Mas eu ainda tenho um pouco Fisiculturismo é egoísta. E não vai deixar de ser. Fisiculturismo é um Exato. esporte egoísta. Quando eu tô em prep, É, eu o tenho... foco é 100% em você. eu tenho um pouco disso. Tipo... Teu horário, tuas coisas, tua comida. Tu Exato. pesou a tua comida, tu vai dar uma colher pra ela? Mas nem... Quem tá em E prep se sou você eu. se pegar alguma coisa da geladeira que era Teu da cardio. comida dele. Exato. Nossa senhora. É o horário do meu cardio, não marca nada. É o horário do meu treino. A Carol foi morar em Portugal, é porque assim, ela não contou a história direito. É, que Eu tive pedi que- ela em namoro no dia 14 de setembro de 2007. Ela viajou no dia 15 para Portugal, porque ela já tinha uma viagem de intercâmbio para estudar lá. E aí eu fui... Você já amarrou o burro, É, já. eu pedi... Garantiu. Foi amarrado. Aí eu continuei em Floripa, na época a gente morava lá, eu fiquei em Floripa me preparando para o Mundial na Coreia. E ela foi morar em Portugal. E aí... Tu lembra disso? Qual parte? Não sei, me deu um branco. Esqueceu. E Tá aí... vendo, pessoal? Não usem hormônios. Mas tá? o que tu tava falando? Sério, o que tu tava falando? Gente, é igualzinho, ó, é tudo O que igual. tu tava falando? Eu não contei isso, mas eu vou contar. Quando eu pedi a Carol em namoro, Não, mas o que tu tava falando antes Eu também esqueci. de que fisiculturista é egoísta. Ah, isso. Aí, ela... Ah, tá, lembrei. ela foi pra lá. Aí ela chegou lá, no primeiro dia que ela chegou lá, ela chegou e me ligou. Aí eu tava no cardio. Não, mas só explica que a ligação naquela época, É. que nós não estamos falando de Ah, verdade, Não é é. celular. Esse time É. Não, É, era não era orelhão. celular. Não, orelhão. Orelhão. Vocês, É. vocês que estão em casa sabem o que é orelhão? Pois é. Então, Não era eu FaceTime, comprei um Telefone cartão, público. que era uma ficha Que tinha em créditos. euro, pra ligar pra ele. Aí na época minha mãe pegou e falou: Do Ó, orelhão. Carol, Aí fui até o orelhão pra ligar. a Carol tá no telefone. Daí eu falei assim: agora eu não posso fazendo Você tá cardio. brincando. Fazendo cardio, cara. Eu ia interromper meu cardio. Tá vendo? Tá vendo? Fala Mas pra ela esperar, mas- falta 15 pra acabar. Mas Tá eu, doideira. eu entendo, porque é isso. Gente, me É apaixonei. Foi o pior me ainda, se apaixonei fosse pela- iPhone ainda, tipo, liga daqui a pouco, beleza. Mas fala, tá lá em cartão. pé, lá no orelhão, espera. Cara, doideira, velho. Doideira. Não, mas seria ser complicado. Seria ser. É um esporte muito egoísta. É. Mas por isso, assim, você tinha que ser. Ainda mais, foi o que eu falei, na sua época não tinha essa troca. Então, muita coisa que você tava fazendo, você não sabia nem o que você tava fazendo. Você era o experimento. E sabe o que é o pior de tudo? Eu fazia tudo isso sem ter uma certeza de que ia dar certo.
Sim. Teve uma situação em que eu estava indo para os Estados Unidos competir, a gente fez uma escala em Atlanta e eu parei para comer num banco, assim, entre uma escala e outra. Eu parei, antes de entrar no raio-x, eu parei para comer, sentei num banquinho. E aquele dia eu pensei, cara, será que um dia eu vou conseguir chegar em algum lugar fazendo isso? Qual vai ser meu futuro? Porque eu pensava assim, cara, qual é o meu futuro? Até onde eu vou? Porque eu não via no Brasil algo que Não. pudesse me trazer esperança aqui. Pelo contrário, aqui As você coisas tinha ainda preconceito. caminhavam muito devagar, sabe? Existiam Será algumas que isso feiras. vai dar em alguma coisa, né? Até Tipo, existiam as feiras, já existia feira nessa Não, época? tinha. Só tinha a Expo. Não, tinha Expo, Rio... Como é que é o nome? Isso, tinha uma feira na época, Expo Nutrition. Expo alguma Nutrition coisa no Rio. assim, Mas era muito alguma movimentação de pequena, feira, mas assim, longe Era mais das voltada pro empresas, lojista, né? Isso. longe de ter uma empresa que trouxesse eventos para o Brasil, longe de ter grandes atletas naquela época. Então a gente estava vivendo meio que um limbo no fisiculturismo, assim. E aí cara, será O que eu tô fazendo? será que isso vai me levar a algum lugar? E eu gostava muito, muito, Sim. muito. Eu nunca fiz, obviamente, não fazia por dinheiro, porque não dava dinheiro. Não fazia por fama, porque eu nunca almejei ser famoso, nada do tipo. Não, até porque não tinha. Na época não. É, Ninguém não. era famoso E fazendo aí, isso, né? cara, eu sentei nesse banco e é engraçado que eu passo lá, às vezes a gente faz escala lá, e eu consigo ver o banco, eu lembro dessa história sempre que eu passo lá, cara, e eu sempre agradeço. Sempre que eu tenho oportunidade de agradecer, cara, É em Atlanta. e eu sempre lembro os atletas mais novos que é um privilégio, cara. Poder viver do fisiculturismo, fazer o que a gente ama, viver bem e poder olhar pra frente e ver um futuro, ver uma Sim. perspectiva de vida, isso é um privilégio enorme, cara. E Porque eu não você- tinha isso, eu não enxergava, eu não sabia o que tinha depois, sabe? Eu acho que você foi o primeiro atleta a ter um... Não vou nem falar patrocínio, porque é contrato, né? A galera fala patrocínio, mas não, é um contrato, você tem que seguir e você é remunerado por isso. Uhum. Acho que você foi o primeiro atleta a ter um contrato e ser remunerado, não? Não, na época tinha o José Carlos dos Santos, que era amador. Ele era um ícone na época da probiótica. Depois eu entrei na probiótica, daí eu me tornei um cara assim. Você foi um dos primeiros. E na época, cara, isso é legal de falar, porque assim, na época, por exemplo, tu fazia um contrato de uso de imagem. Então, tu assinava um contrato, a empresa ela tinha o direito de utilizar a tua imagem para vender. Então, essa contrapartida partia da empresa, de transformar o atleta num astro. Porque eu lembro que, assim, não era igual a internet. Tanto que vocês, a Juliana mesmo, eu lembro na época daquela empresa azulzinha, a primeira que teve, que era internacional. que Ah, você a gente entrou. tava também. A gente Tipo, tava, podia, né? Ah, Eu lembro A que você MHP. entrava, exato, você Sim. entrava nas lojas de a gente suplemento, foi, depois da probiótica. Sim. era onde vocês apareciam. Você entrava na loja de suplemento e ia ter foto sua lá em prep com o pó de whey na Banner, mão. né? Na probiótica gente, foi tudo assim. É. Quando eu entrei na probiótica, eu saí em É aí todos que você os tinha um mapas retorno. dos- Era exato. Eu tava antes? Isso, e aí Acho que eu entrei a depois, né? empresa era responsável Não por lembro. fazer Tinha o entrado. hype, né? Te É, colocar exato. nas revistas, te promover. Era o seu retorno ali, né? O atleta não precisava se preocupar com isso. O atleta só precisava treinar e fazer o trabalho dele. E a empresa ficava responsável por colocar tu nas capas das revistas, em todos os lugares. Isso era Loja de bom. suplemento. É. Sim, Hoje o atleta ele tem que construir a sua própria rede. exato. Né? Ele é a empresa. Então a empresa tem a rede dela, só que o atleta precisa construir a sua própria rede. Quando eu falo rede, são redes, né? Então virou um ecossistema. Claro, isso dá muito mais oportunidade para o atleta Você ganha monetizar muito mais, Exato. mas hoje os gera mais valores responsabilidade. que os atletas ganham é muito, né? Tipo, Mas o atleta Não, tem não que só lidar, direto, né? enquanto atleta, É. com outras Tudo que pode questões, né? acontecer. Outras questões. E se na época falasse que um atleta iria ganhar, assim, juntando todos os patrocínios, meia milha ou quase uma milha? Você, Não dá pra Ninguém acreditar. ninguém acreditaria. acreditava, né? Eu não acredito bizarro nem isso. onde eu cheguei, imagina. Quando você acha que foi essa virada aí das marcas começarem a pagar realmente um valor alto? Depois da pandemia ou antes você acha que já estava encaminhando para Eu isso? acho que foi Eu depois. acho que ajudou muito o fisiculturismo do Brasil foi a entrada do Arnold, Sim. a feira. Eu acho Foi que ali 2014, começou a melhorar. 15, Que as 2014, marcas acho. começaram a investir mais. Uhum. Nessa mesma época que veio o Arnold pro Brasil, foi quando o vestuário fitness também começou a crescer. Uhum. Foi quando apareceu várias marcas todas as marcas Principalmente praticamente feminina começaram a aparecer também, o que melhorou para as mulheres. Uhum. E dali por diante, acho Foi que as subindo marcas cada vez começaram mais, a investir. Daí depois com o boom da internet, né? A internet deu um... Eu acho que a pandemia ali foi um divisor de águas, né? Foi. E o brasileiro ele entendeu muito rápido que a produção de conteúdo gerava demanda e
Os brasileiros dão um baile nos americanos com relação à produção Sim. de Tanto conteúdo, que a né? galera tá começando a vir tudo pra cá, né? Sim, sim. E não uma vez ou outra eles vêm aqui bater cartão, é só pra, opa, tô aqui. O próprio Huff Diesel coloca a legenda em português agora nos Exato. posts É porque dele. brasileiro é muito fanático, né? O brasileiro bomba na internet nos posts dos gringos. Não, aí são eles ficam brasileiro, tipo, ó, nossa, brasileiro né? é chato, velho. Brasileiro quando pega quando pega, brasileiro é fanático. E eles perceberam isso, né? Uhum. Ainda mais depois da repercussão do Ramon, tudo, os gringos viram que os brasileiros, assim, são doidos. E você sabe que o primeiro Olímpia que eu fui na vida foi o que a gente gravou você, Du, você lembra? Lembro. Que eu gravei no Legendários. Foi a primeira vez que eu fui Que ano foi? o Olímpia. Eu lembro disso. Você mas não tava, lembro Carol? que Tava, né? Eu tenho uma foto contigo. A Aham. gente foi gravar 2012. o Olímpia. talvez. Eu não lembro que ano foi. E tinha a participação do Edu, que a gente mostrou a preparação dele, contou, né, um pouco da história dele e tal, acompanhou. E foi a primeira vez que eu pisei lá. Tu foi contratado Eu fui pela com a Probiótica? MHP. MHP? Não, Vocês mas eu tenho estavam uma na foto. MHP? Então era Não foi 2013. probiótica? Não, 2013, eu não então. lembro. Ah, então eu tava de probiótica, tu tava de MHP. Isso, foi, porque foi a MHP. A gente fez esse bem bolado aí, que eu já não vou nem lembrar como é que foi, mas eles levaram a gente pra lá, e gravamos você, gravou outras coisas lá, e foi a primeira vez que eu fui pro Olímpia. E o que tu achou? Meu, tipo assim, eu tava super feliz, super animada, porque era tipo, meu Deus, o Olímpia em Las Vegas, né? Era igual hoje em dia, Eu né? que lembro, assim, acho, a gente falando. Era a isso. maior coisa, assim. Eu lembro que eu cheguei lá na frente, eu fiquei assim, meu Deus. Aí tinha um restaurante na entrada. Vocês lembram que era tipo self-service? Na entrada do Olímpia, da feira. E Da era feira. tudo assim, dieta. Você escolhia o arroz que não tinha nada, o frango que não tinha nada. Eu falei, isso é um sonho, gente. Ah, É um sonho, dá pra comer tudo aqui na dieta. Tipo, aspargo, tudo separadinho. Você pegava certinho, assim, sem nada. Então, todo mundo conseguia fazer dieta ali. Eu falei, gente, Sem que precisar lugar ficar é andando com esse? marmita. Não, eu falei, que lugar maravilhoso. Então, foi, tipo, um sonho, assim, pra mim. Mas, Tá lá, mas sabe? nessa época, antes de ter o boom aqui no Brasil, o Edu já tinha bastante. Os contratos do Edu era tudo de marcas americanas. Sim, porque, É porque acho o que ele já reconhecimento tinha lá ido no fora Porque era aqui muito ainda maior, não. né? Sim. Uhum. Isso meio que acho que tá virando, né, Edu? Assim, eu acho que o Brasil já tá meio que cutucando os Estados Unidos pra passar eles, não? Cara, e sabe o que eu acho mais legal? As empresas brasileiras investem nos atletas brasileiros, porque um salário que paga um atleta, um pró mediano, vamos dizer Daria, assim, aqui sim. no Brasil, pagaria fácil um gringo, tá? Sim, bom. Gringo Bom, Gringo é. E eles não, as empresas, no geral, todas as empresas brasileiras investem no brasileiro, porque eles também entenderam que é uma cultura que o atleta brasileiro, ele gera mais essa identificação com Conteúdo. o público também, sim, sabe? Engajamento. sim. É. Tanto que você dá pra contar nos dedos os atletas gringos, assim, que tem um engajamento grande, vai. Tem atleta aí que tá batendo na cabeça do Olímpico, você vai ver o engajamento dele, é conhecido no meio, mas assim, comparado aqui, você pega atleta que nem é profissional, assim, tem um engajamento absurdo no Instagram. Tanto que o Sansulek, pô, e agora que Exato, ele competiu exatamente. né? Exatamente. E você sofreu com essa mudança? Porque você veio, assim, você veio das cavernas, assim, querendo ou não tinha internet. O Edu é que eu sou mais velha também, Carol, ele que é novo. A gente veio do analógico. Do orelhão, Não, do mas orelhão. eu- Volta para o orelhão. eu comecei a treinar, só tinha. Não, eu comecei a treinar já tinha o YouTube, mas só tinha o YouTube. E você sofreu com essa mudança? Eu Pô, vivia... vou ter que virar influencer também. Tipo, Cara, eu não diria que eu sofri com essa mudança. Eu acho que eu acabei me privilegiando porque eu surfei já tava no final- um pouco dessa mudança. Eu também colhi os frutos. Mas é porque eu também rapidamente entendi. você já tinha feito o que tinha pra fazer como atleta. Como já tava no atleta, final, sim, já mas eu entendi. Eu entendi essa mudança rapidamente e comecei a produzir conteúdo. Pô, eu tenho canal no YouTube desde 2016. Sim. Na época eu fui competir o Olímpia, eu tava no auge ainda, eu levei videomaker, eu fazia episódios diários com legenda, porque na época não traduzia automático. Então assim, eu já tava um pouco mais à frente nesse sentido. O que me quebrou foi o fato de eu ter feito muitas cirurgias ao longo da carreira e eu Sim. comecei a mostrar as cirurgias, as recuperações, depois eu achei que eu tava me depreciando demais, porque eu só falava de cirurgia, daí eu dei uma pausa, porque eu também minha cabeça já não estava muito boa,
Mas eu já entendi rapidamente. E eu não tive vergonha nenhuma de me reinventar na rede social, trazer entretenimento. Porque quando a gente fala entretenimento, não é humor, né? Entretenimento é trazer informação. Informação, conteúdo. Conteúdo, só que de uma forma que atraia o público, chame a atenção das pessoas. Isso não... é difícil hoje em dia você pensar, né? Uma coisa que aconteceu recente comigo, eu falo recente, assim, de 2 anos pra cá, eu era um cara que eu sempre tinha uma tendência a falar de forma muito técnica e pro público muito final. Então, por exemplo, Edu, vamos falar alguma coisa sobre fisiculturismo no podcast? Vamos falar sobre finalização, sobre sódio. Tipo assim, cara, quantas pessoas querem ouvir? Não é pro grande público, né? E eu percebi que existia um público muito maior que precisava ouvir coisas muito mais simples, sabe? E eu comecei a me dedicar um pouco a esse público. 95% do público, entendeu? E assim, o que parece banal pra mim, pro público faz muita diferença. Eu falo pra ele, eu digo direto, ele não quer postar só outras coisas. Mas é isso, todo mundo sabe. Eu falo, não, as pessoas não sabem. O Like a Machine, o meu DVD que eu fiz em 2012, que chama Like a Machine, foi exatamente isso. Eu mostrei os 10 últimos dias que antecedem a minha competição. E eu chegava pro cara que tava me gravando e falava assim, cara, mas isso aqui eu faço a vida toda. É isso não precisa. Cara, virou Eu falo a mesma coisa, ela fala a mesma coisa. As pessoas assistem até hoje, me marcam até hoje, cara. Não, isso aqui não precisa. Precisa não, porque a galera não subestima. Ó quem chegou ali, ó. Vem aqui, dá oi. Vem aqui, vem aqui. Por falar em nutelagem, ó, entra aí. Chegou. Eu? Ele chegou falando isso. Nada, tá Pô, obrigado, eu elogio. Já chegou se achando aqui, você não fala isso? Olha a cara de quem não dormiu à noite, olha. Já chegou se achando. Olha a cara de quem não dormiu à noite. O Bernardo. Eu sabia. Guto Galamba invadindo o PodShape. E tá vindo treinar ainda, todo dia, acompanha lá. Ele tá. Ele tá numa luta pra provar que o filho não vai interferir na rotina fitness dele. Mas é verdade, ó. É verdade, eu vou contar. A melhor... Você estava perguntando antes como é que era a parte psicológica, não sei o quê. A melhor preparação do Edu foi depois que a Manu nasceu. Mas é porque aí já tem ali a neném que amolece um pouquinho o coração. Mas o povo fala justamente ao contrário. Que quando nasce o filho e que vai não sei o quê, que não vai conseguir mais fazer nada, não é isso que o povo fala? Nada, gente, eu não imagino não. Eu acho que dá um ânimo, O Edu entrou em pré pra dar desculpa pra não precisar ficar acordando de madrugada. Pega essa então. Dona Manuela dormia 14 horas seguidas sem acordar. Caramba, aí, eu vi que a Carol falou isso na internet. Eu achei maravilhoso. Caramba. Que sonho. O neném que dorme tudo. Tá vendo? Desde o segundo mês. Tá vendo? Uma neném calma. Que ano que foi isso? 2014? Ela nasceu... Ela nasceu em 2021. Ela tem 3? Ela tem 3. Porra. 2021 foi sua última preparação, então já foi mais 2022. Mas já juntou tudo, você já tava também tranquilo, já. Então, estamos pensando nisso, a Carol falando. Eu já tô resolver. A gente tava reloginho sobre isso ontem. Já fez espermograma? Eu falei pra ele. Ela falou isso ontem pra mim, que eu preciso fazer. Porque toda vez, por exemplo, vai no banheiro, tem que ver se tem papel higiênico. Vai querer ter filho, tem que ver se tem... Isso, pois é. Se material. Tem ali, Mas ele é muito novo. Eu vim de uma cirurgia, eu tava assim, bem com a mão bem lá, fazendo tipo o que eu achava que era um TRT. Aí eu fui lá fazer um espermograma grandão, assim, tipo, achando que tava tudo achando que tava assim, distribuindo filhos. Cara, cheguei lá, deu 0, cara. Então, não, zero. Qualquer coisinha ali acima do fisiológico. Aí eu chamei o Muzi, cara, e falei, cara, quero ser pai. Aí ele falou, beleza, vou te passar um protocolo aqui, HCG, Clomid. Só que o Muzi, cara, ele é bem, assim, minucioso. Então é tudo muito detalhado, com pouquinha dose e tal. E todo mundo olhava e falava assim, Edu, esquece, tu não vai engravidar assim, cara, esquece. Eu vou te passar o telefone aqui de um médico, vocês vão fazer inseminação e tal, não sei o quê. E aí, depois que eu descobri que só precisava transar pra ter filho, foi rápido. Não, é brincadeira. E aí fiz um exame novamente. Graças a Deus que eu fiz o exame novamente, porque minha filha nasceu loira. Imagina, se eu tivesse feito um espermograma, tinha dado 0, nasceu minha filha. É verdade, ela é loiríssima, ela né? É loira. Puxa quem? Boa pergunta. Eu pergunto todos os dias pra ela. Pergunta, Juliana. Sei lá. Eu faço a mesma pergunta pra ela todos os dias. Mas não tem como, Edu. Puxou meu sangue nórdico. Olha bem. Não tem como. Olha bem, meu sangue nórdico. Não, eu tô falando sério. Não tem como. Ela parece muito vocês. Eu acho que ela parece mais a Direto eu dou posto os stories, eu mostro pra Juliana, eu racho o bico. Mas ela sendo parecida com a Carol, não responde a minha dúvida ainda. E aí eu fiz de novo um espermograma com 12 semanas de tratamento, aí deu lá seus 8 milhões lá. Mas peraí, você ficou sem tomar nada?
Nessa Hormônio. época eu fiquei sem tomar nada de Só pra hormônio. saber. Zerei, 12 semanas. 12 Só- semanas sem nada. 12 semanas, Já tinha transando. Pós seu campeonato. Você já tinha feito isso? E posso dar uma notícia muito Olha, então boa? tá fazendo assim, eu também duvido. Sabe por quê? Porque eu nunca vi ele... Eu não... Não. Zero tudo. Só que eu lesionei meu ombro. Ah, então foi nessa fase que você aproveitou pra tomar as coisas e ficar... Espero eu lesionar, então. E Deus alguma me livre. coisa- Quando tu que for fazer horror. uma, preparação pra Ele engravidar... lesionou porque ele tava fazendo o tratamento. Quando tu for parar com os TRT. hormônios, não era nem TRT, porque eu tava tomando hormônio nenhum. Quando tu for fazer um tratamento pra engravidar, tu vai ter que parar com tudo. Então, alivia Não o dá pra treino treinar pra não... pesadão. Ah, Pra o treino não dá uma machucar. aliviada. Entendeu? Porque eu me Mas machuquei também já nessa desanima época. tudo. Você corta, pô, a gente que é atleta, você corta hormônio, a dieta também já não vai estar naquelas E sabe a coisas, notícia treino. muito boa? Depois que ele começou o tratamento, eu engravidei no segundo ciclo. Ah, então foi Deu tipo um rápido. mês e meio, deu 50 dias, né? Mais ou Mas menos. Foi você bem já rápido, menstruava. Eu tirei o DIU, eu usava Tirou o DIU, DIU, tá. Mirena, então eu não menstruava. Tipo, Uhum. eu usava DIU há uns 8 anos. Sim, Aí eu tirei o DIU pra engravidar, aí voltei a menstruar. sim. Uhum. Mas eu já tinha feito os exames, o meu tava tudo certinho. Ah. E daí ele começou a fazer esse tratamento. Do dia que ele começou a fazer o tratamento, que ele tava com 0, Sim. até a gente engravidar, foi no segundo ciclo que eu engravidei. Tipo, Ficar lembrando 3 que tá com meses. zero. Já falei que tá com zero, não precisa ficar cada um minuto falando que tá com A zero. Juliana Eu tá tava com preocupada zero. porque eu tô 10 anos sem cortar hormônio. O Edu conseguiu. Não, mas eu também tô com meu. Eu não corto hormônio, eu Nós vamos uso conseguir na primeira sempre. semana, fica de Ah, boa. Pode ser, Deus que abençoe. pode ser que tua filha nasça loira, mas tudo bem também. Aí tu entra pro time. Não, mas é meio castanho meu, o dela... É, mas o dele é um pouco mais claro que o meu. Fala assim, amor, quando eu era pequeno eu era loirinho, não tem essa história? Não tem isso. Quando eu era criança eu era clarinho. Né? né? Depois escurece. Depois- Eu era ruivo. pô. Ele era ruivo, então Era ruivo, pode ser né? que, né, tenha aí um ruivinho ou uma um pouquinho mais clara também. Mas tem uma história, Fala, porque pode ser eu japonês. queria ter sido pai bem antes. E aí a Carol falou, então tá, a gente vai pra Maldivas, eu quero engravidar em Maldivas. Eu Ai, falei, que legal. Ah, Que isso, não hein? pode ser em São Caetano, não, é Maldivas. Aí, cara, a gente foi lá, fez uma viagem, elaborou tudo e tal. Aí ela pegou, botou o DIU dela dentro de uma caixinha de presente, fez um laço e me entregou antes da viagem. Como quem diz assim, ó... Estou pronta. Estou pronta. Eu fiquei Faça seu emocionado, trabalho. cara. Tu acredita Faça que seu trabalho. eu abri a caixa e vi um DIU todo sujo e eu fiquei emocionado, cara. Engraçado isso, né? Aí, beleza. Aí, viajamos pra Maldivas. Chegou lá, ficou menstruado. Que imagina, Pô. A tirou o primeira vez que eu DIU. fiquei menstruada. E vocês Depois de pegaram 10 quantos dias a anos, viagem? 8 anos. Era quantos dias? Ah, não, eram uns 10 De dias, certa 7 forma, dias, sei lá. Dava pra comemorar, vai. Sinal que já tava abrindo os caminhos, pô. É. Abrindo os caminhos. Aí, eu naquela bicicletinha, naquele pier com aquelas Sim, casas, indo lá na recepção do hotel, atrás de um OB. Sim. Aí, não, perrengue chique Eu nem muito, sabia, né? tipo, né? Aí eu cheguei lá, fui pedir OB pra mulher. É. Aí a mulher não Tampax, entendia, daí eu peguei é. assim, aí tava escrito OB, eu falei, OB. A mulher, ela podia ter tido um pouco mais de força de vontade, né? E eles falam como? Isso aí Não é tu o falou? Bi? Sei lá, tem um nome Ah, pra... Tempex. Não, eles falam, tipo, como é que é o nome do negócio? Ué. Segura. O Se não é o Bi, é o quê, então? OB é o quê? Ah, o B, tá certo. Não, Não, OB é a marca. né? Ah, absorvente. Eles falam Absorvente absorvente. interno. Eles Nossa, falam... eu nem sei falar isso também, não. sei Absorvente lá. interno. Nem sei falar isso. Então, aí foi essa Você já ter situação feito aí. os movimentos aí. ia ser Foi mais esse fácil. rolê aí. Aí esse foi o perrengue chique. Cordinha. Edu, vou fazer algumas perguntas aqui, de bate-pronto. Ah, tá. Aí depois a Manu nasceu. Aí ela falou, agora a gente vai mostrar Maldivas pra Manu. Não, e o trouxa, né? Só aqui, né? Aí, tipo, nunca ganhou dinheiro. Aí gastou todo o dinheiro da vida em 2 viagens. Por isso que eu tenho essa cicatriz aqui. Mas vocês foram? É do rim aqui que eu doei. Vocês foram? Hã? Vocês foram? A gente foi de novo. Aí tem uma foto muito legal, até vou dar pra vocês colocarem aí depois. Tu tá dando as dicas pra ela? A foto, a gente naquele avião da zoando, Emirates, que a gente foi lá grandão, Sim, lá em sim. cima, né? Aí tem um bar lá atrás. Aí ela botou a roupa de comissária, Não, entrou só no chapéuzinho, bar. chapéuzinho. Não, a roupa que vem o lenço, assim, Sim, tudo. sim. Ela entrou atrás do bar e eu fiquei de fora do bar tomando um drink, assim, é uma foto no avião, no bar. E a gente repetiu essa mesma foto 3 anos depois, no mesmo voo, com a Manu sentada no neném. balcão. Caramba, que que legal. Foi muito legal, foi muito legal, cara. É o mesmo voo. Aí tu olha as garrafas, tipo, Tudo no mesmo lugar. mesmo padrão. Só mudou a Manu ali, cara. Pô, muito legal. Que legal. Não foi agora. Vocês viajaram, acho que no final do ano. Não foi em Maldivas. Não, Não, foi- foi não pra foi Ilha de essa. Maurício. Cara, eu sempre É vou porque pra uns eu lembro lugares que que eu era nunca algum lugar de imaginava praia conhecer. também, e- Aí
e eu tenho muita vontade de ir pra esses lugares. A gente vai Eu lembro também. que você tava reclamando de alguma coisa na tu vai ter viagem. que... Vai ter que Você ir. tava reclamando de alguma coisa na viagem, o que era? Ciclone? Eu não reclamando? sei. Para com Eu isso, não sei cara. o que Tava que era. super feliz na viagem, cara. Tá querendo me comprometer. Amor, tava tudo maravilhoso. Não tô reclamando de nada não, irmão. Reclamando de nada não. Edu, a gente tem umas perguntas aqui e é meio que de bate-pronto. Tá. Essa aqui foi a equipe Tá que fez, hein? Vamos ver se vocês estão... Ixi. Não, mas é perguntinha boba. Porra, já falamos até de aplicação aqui. É, tá. O que Você tem perdeu, melhor o que Guto isso? tá ali, tá assistindo. Você perdeu o primeiro assunto, né? Ah, Falando eu de não achei aplicação isso na legal. cargadora. Não, Eu já achei isso começamos legal. no veneno. Editor, eu não achei isso legal. Você tava Você que falando tá de passando a dieta aplicações. pro... Não, agora ele tá Você que tá passando a freestyle. dieta pra Não, ele? mas tá funcionando melhor do jeito dele do que do meu. Você não tá... Eu tô só dando assim, vai que tá bom. Não, eu vejo ele quebrando o jejum 5 horas da tarde. Não sou eu não. Essas porcaria não sou eu não. Não, jejum não é comigo Eu não. falei pra ele passar o segredo da panturrilha pra mim, que eu não tinha reparado na panturrilha do homem. Ah, é Já viu a panturrilha dele? gigante, né? Você tá louco, velho. Pelo amor de Deus. Quando ele não tem mais argumento, ele mostra assim, É. ó. É isso. Hoje em dia a gente discutir só umas panturrilhas pra mim. Olhando pra trás, existe algo que você faria diferente na sua carreira esportiva? Eu teria investido na minha saúde mental para poder justamente fazer aquilo que a gente estava conversando, poder amadurecer em outros aspectos da minha vida que não necessariamente só treinar e me alimentar. Né? Acho Sim, que- concordo. Acho que é a única coisa que Acho que eu me qualquer atleta arrependo. Tá? também, todo atleta acho que deveria cuidar desse... E tá aparecendo muitos profissionais dessa área voltado pra... Tem até um que tá, inclusive, na Soldiers, eu não lembro o nome. Não, mas dele. é isso, é que geralmente quando algumas pessoas pensam, quando fala de psicólogo, terapia, acha que tu vai sentar no divã, vai ficar lá contando a vida dele. Ou vai tomar remédio. Só que tem não sei o outros, quê, é. tem os psicólogos que são da área mais da neurociência, que eles trabalham justamente, passam exercício, direcionam mais, né, Ensina dão a lidar, estratégias. né? Uma coisa que é muito importante lembrar, que quando eu falo de saúde mental, não significa que eu fiz um trabalho porque só para não brigar com a minha esposa ou para, sei lá, não ficar chateado quando não tem Não, sim, o pra frango no você se supermercado. controlar melhor, sim, ó. As respostas fisiológicas que eu tenho do meu corpo é muito mais otimizadas quando a minha saúde mental está em dia. Sim. Porque questões relacionadas a transtornos mentais, ansiedade, enfim, insônia, a gente tem uma resposta uma resposta prejudicada com relação a questões Vai que refletir no envolvem seu físico. Vai fisiologicamente refletir falando. no seu treino, vai refletir Exatamente. em tudo. O seu Exatamente. físico é o que eu falo que na última semana você não pode me irritar, porque senão vai aumentar meu cortisol. Cortisol. Eu Pô, Tem. essa desculpa é Essa boa. desculpa. A desculpa é boa. Eu- Você na não usou pré-inteira. essa pergunta nunca, Edu? Durante Você a não pré que eu usou falo- essa orientação? Durante a pré que eu falo assim, Edu, Um gênio, nunca pensei nisso. amanhã tem que mandar atualização pro coach, não me estresse, hein? O cortisol vai subir e vai reter. Aí eu falo, olha, eu estressar alguém, porque eu sou um anjo, gente. Ó, eu não sou? Não, Juliana, eu vou te falar, ela é bem Ela tranquila, parece não dá calma. trabalho. Sou libriana, Eu quero gente. fazer essa pergunta. Ah. Você acha que hoje em dia você viveu as duas épocas assim do fisiculturismo? Você acha que se hoje em dia fosse igual antigamente, muitos atletas não seriam atletas? Com Assim, certeza. resumindo, muitos só fazem por dinheiro ou pela fama, se fosse mais pelo amor ou acho ou que tipo, isso. faço por amor e quem sabe dá certo. Vamos pagar pra ver. O que você acha? Acho que sim, e acho que uma das grandes motivações, quando eu falo de motivação, é o grande motivo por fazer algo. Acho que muita gente tem a motivação de status, Ficar grana, rico. e principalmente status, assim, de fama, seguidores, né? A gente vive hoje um tempo em que as pessoas... Existe uma hierarquia, né? Quantos seguidores, as pessoas se apresentam, olha, sou fulano de tal, tem tantos mil seguidores no Instagram e Engajamento, tal. A gente é medido por números, então acho que isso acabou até facilitando com que as pessoas gerassem uma hierarquia que ela existe, não é nem invisível, ela existe mesmo, né? E eu acho que sim, acho que as pessoas fazem tudo por status, até mais do que dinheiro, eu diria. Sim. E você não Sabe? acha também, Edu, que hoje os caminhos assim, do fisiculturismo estão mais fáceis também? Tipo assim, é mais fácil virar um atleta, é mais fácil ganhar, mais fácil chegar no Olímpia? É mais Mas fácil muito. chegar no Olímpia, é mais fácil ser um atleta, mas não é mais fácil ganhar o Olímpia. Concorrência, né? Então, eu acho que para se tornar um bom atleta, um grande atleta, é tão difícil quanto,
porque tu tem que extrair o máximo da tua capacidade física e mental. Agora, os caminhos, sim. Os caminhos se abriram. Né? Na época não tinha caminho, a gente tinha que abrir o próprio caminho. Para você chegar né? até certo ponto hoje é muito mais fácil. Com a vinda da NPC para o Brasil, as marcas, assim, mudou totalmente o cenário, mas como o Edu disse, eu concordo. Para você chegar no topo... Um menino de 17 anos hoje chega pra mãe e fala, eu quero ser fisiculturista. A mãe dele fala assim, beleza, quem é o pica do teu esporte? Ah, pô, tem o Ramon. Aí, sei lá, a mãe pergunta, quanto que ele ganha, onde é que ele mora, o que ele faz? Daí, tipo, tem justificativa. Tem o Ramon, tem esse, tem aquele. E hoje em dia eu vou te falar que não precisa nem falar quem é, a galera já conhece. Meu pai fez essa pergunta pra mim e eu falei, eu vou ser o cara. Sim. Aí não convence muito, né? E essa geração, eu ia entrar nesse assunto. Eu, pelo menos... Eu comecei a competir porque eu sempre treinei desde muito novo, era muito magro, comecei na academia. Eu treinava numa academia que tinha 2 treinadores lá. Eu treinava, sempre gostei de treinar, achava que fazia dieta, mas não fazia merda nenhuma. E na época a categoria, a minha, estava começando a surgir. E um desses coaches me viu na academia e falou, por que você não compete? Você tem um físico muito bacana pra categoria. Eu nem sabia de merda nenhuma, de nada. Falei, competindo o quê? Não, isso aqui, tal. Conhecia, sabia quem era a Juliana e tal, por causa do Pânico, enfim. Na época do Legendários também, tanto que apareceu você lá e tal. Aí eu falei, tá, vamos ver. Eu já tinha um físico já, pra competir. Eu não comecei a treinar para competir. Um coach chegou em mim e falou, você tem uma linha boa, na época não tinha, precisava bem menos volume até do que precisa hoje. Então era só preparar e subir. Hoje em dia, eu acho que não sei se você vai concordar comigo, eu vejo muita molecada aqui mesmo. Um monte vem, chega em mim, puta, não sei o quê. Eu vou competir. Aí eu olho e falo... Mas nem começou a construir como assim ainda. Você vai competir? Não parece nem que você treina. Não é... a galera pode até achar um pouco arrogante da minha parte, mas não parece nem que você treina. Você vai competir aonde? Primeiro, a galera hoje em dia, resumindo, a molecada começa a academia hoje, e eles já estão falando em competir antes de criar um físico. E você vai entrar no Instagram, às vezes, eu acho que a gente é bem parecido. Não só em questão disso, mas dá vontade de abrir a boca no meio para falar muita coisa, mas a gente não abre. Muita coisa errada, muitas opiniões que você sabe que não é o certo ou não é verdade, muita gente tá lá. Puta, uau. Então eu vejo essa molecada mais nova muito... Como eu posso te dizer? Passando um pouco do ponto, muito emocionada. Eu acho que isso é até arriscado com tanta informação que a gente tem hoje. Questão de hormônio e tal. Tanto que tem vários atletas hoje que eu vejo que tem 20, 21 anos, você vai ver quantos caras tomam de hormônio, você parece que os caras têm 50 anos, mas os caras é mais velho que você, você tá com 40. Sim. E você é atleta, você é o cabeça o body mesmo do Brasil. E a molecada hoje tá com 22 anos e parece que, porra, já tá parecendo que tem 50 anos. Eu entrei em 2 questões aqui. 2 questões. 2 questões. Do cara que tá começando e do moleque que começou, já entrou e tá ligando muito o turbo muito rápido. O que você acha Tá, disso? então. De um lado, a gente primeira. tem ali a... Tá, vamos lá. Desse lado, então. Rapaz, tá vendo? Cuidado com o Venvance. Você já entra no assunto, você vai em outro. Eu acho que é... TDAH vai... É Vivance e Bodenone. Ele fala, eu não lembro mais as coisas que ele falou. Eu já esqueci as duas. Então tá explicado porque eu não tenho memória, tá vendo? É a Boldenona. Cara, quer ver? Eu tô conversando com a Juliana, ela... O que eu tava falando mesmo? Não. Aí eu também esqueci. Eu não sei, faz 2 Gente, doidos. é 2 loucos. Não, eu pelo menos quando esqueço, tu me lembra. Agora, quando eu tô conversando com o Verdun, eu pergunto o que eu tava falando, ele, cara, nem sei. A gente tava falando, ele nem sabe, ele Um tem tomou a muito cabeça soco, né? danificada com hormônio e outro de paulada. Aí, Porrada. E de hormônio também, porrada de hormônio, pior de tudo é isso. Cara, então, desse lado aqui, a gente tem, tipo assim, os moleques hoje frágil emocionalmente, né? Hoje ninguém tem a capacidade de ouvir. Não, tu ainda não tem condições, precisa trabalhar mais para isso. Nossa, isso é um pecado, né? O que o Guto fala, aproveitando a presença dele aqui, o que o Guto falou hoje na rede social, no lance não só da obesidade, mas
tudo relacionado a várias questões tem total a ver com o que eu tô falando. As pessoas hoje são frágeis emocionalmente para assumir quem elas realmente são, ou para assumir a própria identidade. Então, se o moleque quer competir, ele tem total direito de viver esse sonho, mas ele precisa fazer por isso. Primeiro. Né? Então, hoje é quase um pecado tu chegar para um moleque e dizer que ele não tá pronto para competir Você ainda, está destruindo sabe? o sonho dele. Então, existe todo esse mimimi ainda. E o outro lado, cara, é a banalização do uso de hormônios, né? Antigamente, a gente falava de 300 miligramas como bastante. Hoje, 300 miligramas não é nada. 300 miligramas por ml. É, nem uma TRT. Né? Então, cara, houve-se uma banalização. Eu acho eu acho que também o fato das redes sociais lidarem com essas questões de forma muito humor, memes, eu acho que fez com que as pessoas romantizassem, perdessem o medo. Então, muita gente hoje fala da trembolona de forma pejorativa, de brincadeira. Sim. O fato das pessoas reportarem seus perrengues parece que gera ainda mais comoção no sentido de familiarizados com a situação. Então, acho que virou um pouco assim... as pessoas não medem mais o quanto aquele determinado tipo de droga podem fazer diferença. A gente vê pessoas morrendo. Existem pessoas que são mais resistentes ao uso de algumas drogas em relação a outra. Só que isso é uma questão que deve ser tratada de forma individual. E as pessoas querem tratar de forma assim, generalizada. Algo que é muito individual. Dois indivíduos tomando a mesma quantidade de hormônios e fazendo as mesmas coisas, elas podem ter resposta completamente diferente. Podem não, elas vão ter. Exatamente. Então... Cara, o mínimo, né? Fazer exames periódicos, saber o que está acontecendo com o corpo, antes de pensar em fazer qualquer tipo de manejo relacionado ao uso de hormônios. Então, por isso que eu me sinto tanto na obrigação de me reinventar para poder, às vezes, tá salvando o que seja uma vida no final do dia, sabe? Você é a pessoa que tem essa autoridade para dar essas informações. Sim. Porque por mais que a gente fale, que nem a gente começou aqui brincando e tal... Mas eu não sou atleta, nunca competi, mas também sempre fiz uso de hormônio. Mas a gente faz acompanhamento médico a vida inteira, o tempo todo, exame. Graças a Deus sempre. A gente tem uma condição para ter um plano de saúde bom, tá sempre fazendo exame. Sempre olhando tudo. Então, e muita gente não tem. Então não é só chegar e tomar alguma coisa, né? Inclusive, a gente falou de trembolona aqui e tal, isso eu falo para todo mundo em todo podcast que eu vou, inclusive. Se o cara não é atleta, ele não deve tomar trembolona. E não tem essa. Eu, pelo menos, desde a primeira vez que eu fiz o uso, por mais que eu parei de tomar, parece que a cabeça não voltou, assim, 100% do que era. Você fica um cara mais, como eu posso te dizer, mais frio. Anestesiado. Exato. Então, pode estar alguém morrendo do seu lado, você vai olhar e falar, ops, quase pisei em você, desculpa. Vai ser Eu percebi que a maior parte dos hormônios, dos efeitos indesejáveis do uso de hormônio, falando de questões relacionadas à questão mental, eu senti o efeito disso a longo prazo, não necessariamente. Muita gente fala assim, eu tomo na preparação e aí acaba a preparação, eu paro os hormônios e volto ao normal. Não. Mas eu percebi um efeito crônico a longo prazo. Eu comecei a me tornar, isso começou a influenciar na minha própria personalidade. Eu comecei a perceber que assim, eu era um cara que eu era mais... Era mais assim, como é que fala? Expansivo. Mais reativo, eu ia chegar nessa pergunta. Mais extrovertido, sabe? E eu fui me tornando uma pessoa mais introvertida. Porque eu vejo você um cara fechado. Você é um cara mais fechadão. Pelo menos com quem você não conhece. Você ficou assim ou você sempre foi assim? Mas o psicólogo explicou pra gente aquela vez também que o fisiculturismo é introspectivo, lembra? Em épocas de preparação, eu sou muito mais introspectivo. A palavra não é cagar pro próximo, mas você, meio que, você faz o seu e, mais ou menos isso. Acho que ativa o modo individualista, assim, sabe? Você acha que você ficou assim? Eu também acredito que eu fiquei um pouco assim. Ou você já era assim e piorou? Cara, é difícil de responder porque eu acho que tem influência da idade também. Eu comecei a achar algumas coisas mais supérfluas, assim. Eu comecei a ficar mais ranzinza com o tempo. Eu acho que tem uma questão da idade também, mas com certeza isso é muito influenciado pelo uso de hormônios. Não, mas agora eu vou falar bem sério. Ela é a melhor pessoa para responder isso. O seu parecer, Não, que é verdade. O Edu, ele era mais flexível, era mais tranquilo? Não, é que na verdade o Edu, ele é de personalidade extrovertida. E até o que uma vez a gente conversou com o psicólogo, ele explicou pra gente que, na verdade, o fisiculturismo é um esporte de introspecção. De introversão. Porque ele solta várias piadas, Edu. Ele gosta de fazer umas piadinhas. Então, daí quando ele inicia uma preparação e quanto mais a fundo vai indo a preparação, mais introvertido ele fica. Sim. Então, eu acho que isso é um padrão também não só dele, acho que de todo atleta que pratica fisiculturismo. Sim. E eu acho que pessoas como ele talvez sofrem mais nesse sentido porque ele é extrovertido.
Então, se tu for conhecer, conversar o Edu fora da preparação, ele é extrovertido, ele é engraçado, ele é divertido, ele gosta de falar, ele não é uma... Eu brinco com ele que ele faz monólogo, né? Então, ele é uma pessoa que é muito pra fora. Eu sou muito criativo, só que, por exemplo, aonde que eu vou exercitar minha criatividade numa preparação de fisiculturismo? Se a gente faz todo dia a mesma coisa sempre. Sim. Então, a rotina mata a minha criatividade. Então, eu tento alertar os atletas que eles precisam exercitar essas questões, ler, sabe? Fazer uma leitura, não ficar só preso na rotina. Mas tudo bem, a rotina nos protege, mas tentar achar exercícios que façam com que a gente estimule outras regiões do cérebro, estimule nossa criatividade, nossa Tem uma extroversão. de escape ali, um hobby ou algo do tipo. Tu não vai ficando fechado cada vez mais perto da Muito, competição? muito. É todos? Muito. Todos. Essa é a maior... É o único problema, na verdade, que a gente tem, eu e ele. Porque eu, como sou muito tranquila, tipo, eu não me incomodo com nada, eu não brigo, nada. E ele também é na dele, assim. Então, a gente não tem atrito nunca. Mas na fase dele de competição, ele se fecha muito. Então, aí eu sinto falta daquela conversa, daquela movimentação. Então, tipo, aí é só ele. Então, aí é onde eu falo que... Aí eu me sinto muito sozinha. Mas eu sei que ele também tá sozinho. É igual Sabe? eu, É. exatamente Você igual fica eu. meio tipo assim, pô, tô sem ninguém, sabe? Porque Mas não vamos dá. fazer um filho, aí fica tranquilo. Aí você já... Aí eu vou ficar ocupada com o filho. Uma companhia. Essa é a parte mais difícil, assim, pra Mas gente. tu falou exatamente assim o que eu sentia, sabe? De ficar De mais verdade, sozinha, né? Tá Porque... vendo? Você tinha Eu que não ter tinha feito mais antes, pô. Quando eu fui competir no Fitpira, já era 2022, já tinha Manu. 2021. Ah, é 2022. Foi o Aí- primeiro campeonato que eu fiz estando com a Juliana Fitpira. Foi o meu último não campeonato foi o amador. mesmo, É? porque ele Eu tava lá, ganhei- né? eu- Só é. que foi dia diferente, né? Eu ganhei o overall, É. foi meu último E campeonato Piracicaba não tem grandes estruturas de hotéis, Nada, né? não. E a gente é um pouco mal acostumado, porque, pô, Sim. Las Vegas, esses lugares, tem Sim. muita coisa. E aí eu peguei 2 quartos de hotel que eram conectados por uma porta. Uhum. Aí eu fiquei de um lado, que era um quarto só pra mim, e a Carol ficou com a Manu no outro quarto, cara. Justamente pra neném, ela era bem poder... novinha. Ah, Foi mas a preparação super... que a gente falou, né? é. Ela tem 3. Ela era bem novinha, tinha meses. Ela tinha Um ano. 11 meses. Era. Mas é compreensível. É que a gente que lida com os atletas, assim, a gente... Eu acho que precisa desse espaço, principalmente quando eles estão, assim, há poucos dias, né, da competição. Então, pra gente É até difícil de fazer essa pergunta, porque você sempre foi atleta, acho. Desde quando você tinha quantos anos? Desde 2001, foi a primeira competição, Tinha- 17, 18. Se você não fosse atleta, o que você seria? Eu sempre falo que eu queria ser piloto de avião. Piloto de avião. É, Que legal. sempre gostei, cara. É uma profissão que eu admiro muito. E você nunca tentou Mas pilotar? pergunta qual faculdade que ele fez. Assim. Muito Eu vi aleatória. aqui, engenharia... Como é? Qual que você- Engenharia de aquicultura. Eu trabalhava, é uma faculdade. Meu irmão, que você faz, eu Luiz? acho que meu irmão é inspirado em mim, porque meu irmão não pode ser coincidência. Meu irmão se formou em engenharia de aquicultura, engenheiro de aquicultura, que é uma parte, é um braço da engenharia da agronomia. Cuida de cultivos de organismos aquáticos e tudo que está relacionado a Plantação, não? cultivo. Desde. É uma área muito, Plantação, não. é uma área muito grande, porque desde, por É do exemplo, mar. de criar Ah, é do mar. organismos. É do mar? Aquáticos. Quer fazer uma fazenda de Engenharia o quê? camarão? Me Fala de novo o chama. nome. Engenharia? Engenharia de aquicultura. Aqui, pô. eu tinha entendido agricultura. É. É. Aqui. Então, Aqui, pô. É. Ah. Só que no meio da faculdade. Agora que eu não sei o que é mesmo. Por exemplo, tu quer fazer uma fazenda de camarão, daí tu me chama. Tu tem lá uma fazenda de Quem vai querer tilápia. fazer uma fazenda de camarão? Mas de onde você tirou isso? Sei lá. Vamos fazer essa... Existe fazenda de camarão? Se não tivesse, tu não Não comeria queria camarão. camarão pra comer. Não comeria estrogonofe de camarão. Mas de onde você tirou isso na época? Na época. Ele era sabe tudo de tilápia. Pode Na perguntar época tudo era um dele. curso que era novo, era um curso na Universidade Federal, porque lá em casa não existia a possibilidade de a gente fazer uma faculdade que não fosse federal, assim, que fosse pública, né? E aí eu olhava os cursos, cara, eu não sabia o que eu queria. Eu olhava e falava assim, cara, é muito engraçado isso, tá com 16, 17 anos, no terceirão ali, aí todo mundo, nossa, eu vou ser... A menina falou que queria ser diplomata, eu nem sabia o que era. O que é Minha mãe queria que eu fosse isso. o que diplomata faz? Ela Diplomata. acorda, eu já imagino, ela acorda, eu sou diplomata. Cara, eu não tinha nem... Eu ficava me sentindo meio merda, porque eu olhava assim, cara, o que uma que eu diplomata faz? Ah, eu quero ser advogado. Aí todo mundo queria fazer direito. Eu olhava assim, cara, mas por que eles estão tão certos que eles querem direito? Eu tava Até na parece que eles já estudaram É. Eu direito. passei por isso também. Por isso que eu fiz É, administração. Eu não sabia o que eu queria também. Mas era o pessoal meio... Gostava do Renato Russo, assim. Sim. Aí o pessoal Sim. gostava de direito. Aí eu, tipo... era uma vibe diferente da minha, assim.
E aí, cara, o que eu quero? Aí, administração, né? Ninguém sabe o que é fazer administração. Vai, foi o que eu fiz. Então, aí veio um curso novo, Engenharia de Agricultura. Eu olhando aqueles cadernos de curso, assim. Pô, Engenharia de Agricultura é legal, porque a gente mora no litoral. Meu pai veio dessa parte assim. Meu pai vendia berbigão na beira da estrada. Tipo, ele veio dessa parte. Mas assim, é família de pescador, todo Sim. mundo já... Eu gostava muito de mar, eu tinha uma relação com o mar e tal. Essa foi uma pergunta engraçada também no primeiro dia de aula. Todo mundo respondeu por que tava lá. Aí todo mundo falava, eu tinha uma relação com o mar. Cara, todo mundo fumava maconha e pegava onda. Essa era a relação com o mar. E mais ou menos porque eu tava tentando achar uma oportunidade dentro de um cenário que ainda não existia. No meio do curso, eu tinha certeza que não ia continuar não existindo. E aí eu meio que comecei a tentar ir para a área de engenharia de alimentos, trabalhar com controle de qualidade, enfim. Eu sempre gostei de estudar muito. E aí eu fui parar no laboratório de análise microbiológica de alimentos. Eu analisava alimentos. Eu trabalhava, tipo assim, pegava as comidas, ficava lá atrás da chama ali, fazendo coisa para ver se tinha bactéria, meio de cultura e tal. Essas coisinhas assim. E aí acabou que eu desisti da faculdade. Não, mas antes, conta que tu fazia a mudança de sexo das tilápias. Ela sempre Como vem com assim, esse papo, gente? cara. Como é que é isso? Aqui no meio do processo da Não, é que tilápia... ele não sabe que ele come as tilápias só que foram modificadas. Ah, é? É que hoje em dia colocam na ração, né? Eu fui visitar o maior fabricante de Não, tilápia primeiro explica. semana passada, então eu tô até com esse assunto. Antigamente, cara, eles injetavam alfa-dimetiltestosterona nas tilápias para fazer inversão sexual, né? Transformar as fêmeas em... Que papo macho. aleatório da porra. Em macho. Porque os machos crescem mais, tem mais rendimento de filé e tal. Tá. Entendeu? Então todas as tilápias que eu como é macho. Todas. Se for grande, É. né? Cara, é tipo no fisiculturismo. Injeta hormônios, as mulheres viram macho. Entendeu? gente, Corta, Cresce editor, tudo. corta. Vai, errado não tá. Se uma mulher tomar 5 Durateston, não Vai não virar precisa um de homem, 5, sim. 3. É. 3 Durateston. Cara, um trans quer fazer uma A transição tem que transição. tomar, sim. Tem que Aham. tomar Durateston, Tem. cara. Então Sim. o que eu tô falando... E os homens têm que tomar o hormônio feminino para fazer a transição. Então é mais ou menos isso. Injetava testosterona nas tilápias pra ela mudar o sexo, pra crescer mais. Mas por que a gente parou nesse papo? Que papo aleatório, cara. A gente tá falando da sua É a sua carreira. profissão. E aí, enfim, cara, eu desisti da faculdade faltando uma fase que era o estágio. Eu só precisava Ah, fazer você o fez estágio. até o final, Facu? Fiz até o 4 final. anos. Aí precisava 4... Não, eu fiz 10 anos de faculdade, porque eu fui trancando pra Como competir. Eu entrei em 2001. Não, tu fez 8 porque com 8 é jubilado. Deus. Não. Eu me matriculava nos créditos mínimos. Eu me matriculava em 3 créditos, que era mínimo, depois eu cancelava e ficava com 1. Eu fazia tipo uma disciplina por ano, por semestre. Eu durei 10 anos na faculdade pra terminar. Eu entrei... Não, mas só pra eles entenderem, é que o Edu veio de uma família que é bem tradicional, os pais dele faziam questão que ele fizesse faculdade. Sim, queria que terminasse, que se formasse. Família É. normal, né? Família normal. E aí, tu não vê que família é tão normal. Aí eu fiz a faculdade, entrei em 2000, na primeira turma de 2000, e fui até 2010, por aí. Caramba. Dava pra ter feito medicina. Eu terminei no último... Aí eu terminei no último ano, não nesse ritmo, né? não, Aí eu terminei no último ano, eu desisti do último ano, cara. Daí todo mundo fala, pô, por que tu não terminou a faculdade? Mas não foi nesse meio ano que você foi lá pra fora? Ou Então, não? eu tranquei, eu demorei tanto porque eu fazia tipo assim, eu fazia uma disciplina, cara, eu tô rindo porque teve um semestre que eu me matriculei em uma disciplina que se chamava ranicultura, que era cultivo de rã. Aí o professor que pariu. resolveu que naquele semestre ia ter uma prova só e a prova seria prática. Todo mundo sai do laboratório, coloca uma rã de perninha aberta, morta assim, e aí entra um aluno por vez e ele faz 2 perguntas. Esse ia ser o final do semestre. Eu estava matriculado em uma disciplina que era essa, ranicultura. Aí eu entrei na sala, o professor olhou assim, perguntou que órgão é esse? Aí era tipo, sei lá, fígado, eu falei coração, sei lá. E ele perguntou se era macho ou fêmea. Eu, puta que pariu, como é que eu vou saber, cara? Não sabia nada, não tinha nem estudado. Você não estudou nada? Não, sei lá, eu tava viajando, competindo, fazendo as coisas. Aí eu chutei, eu tinha 50% de chance e errei. Cara, eu errei as 2 perguntas da RAM. E não cara. passou? Nunca me chama. Se Você não laboratório passou? de RAM não. Você não passou? Não, ele me passou. Você fez cara. uma matéria e ainda Ele pegou me passou. Passou. Ele me passou. Mas se por me dó. perguntar se a RAM é macho ou fêmea, eu não sei Passou responder, por não. dó. Não sei. Essa fase que você foi pra fora. Então, aí a faculdade, como era pública, ela entrava muito em greve também. Então eu aproveitava que entrava em greve, eu ia pra lá. Sim. Aí terminava e vinha pra cá. Mas eu fiquei nessa indas e vindas 3 anos. Teve uma época que eu fiquei mais de 6 meses lá. Eu pedi uma extensão de visto e fiquei. Foi a época que eu mais fiquei lá. Que é onde tem as minhas histórias lá dos Estados Unidos. Então, eu trabalhei inclusive, lá.
na minha última competição nos Estados Unidos, o Edu tava lá com o Breno, a gente saiu pra jantar. E antes de estourar esse negócio do Puff Daddy, foi um pouco antes, né? Foi. O Edu contou que foi segurança na festa dele. Não foi eu não, foi o Guto Galamba. Na verdade, você era segurança, mas o Guto que participava Você foi- das festas. É, o Participou das festas, Dudu. Guto Galamba apresentou o Justin Bieber pro Foi ele que fez a ponte. Puff Daddy. E Como você, foi isso, você, né, morou, gente? você morou em Miami, Edu? Vou Quanto botar tempo uma você aguinha morou? pra... Hã? Põe mais água pra ele, Mais bebê. água, por favor, mais água. Eu tô sem água. Edu vai ter esse... Cara, Saiu de rã pra Puff eu Daddy, vou ter que... já. Falamos de... Saiu da rã pra falar do Puff Saímos Daddy, tá certo. da dura pra tilápia, fomos pra rã, agora vamos pro Puff Isso. Você Daddy. foi pra Miami. Obrigado. Você ficou quanto tempo lá? Quer, Carol? Cara, eu fiquei 3 anos indo e vindo, 3 anos lá. Eu primeiro eu fui para Fort Lauderdale, e aí numa dessas idas Tá para do lado Miami, aí, sim. a Miami para assistir o campeonato nacional deles, campeonato americano, que dá Sim. Procard para eles. Eu conheci um casal da Venezuela, que morava nos Estados Unidos, já morava uns 10 anos ilegal lá, e me chamaram para morar com eles. O cara era treinador e a moça competia Mister Olímpia. Era uma atleta que chamava Fanny Barros. Você não era a Mr. Olympia ainda? Não, eu era amador. Eu Ah, você era tava no amador. amador Ah, tá. ainda, bem antes de conhecer a Carol. E aí, isso foi 2003, 3, não? por aí. 2003. E aí eu fui morar com esse casal. E eu assim, deslumbrado, porque, cara, ela competia Mister Olímpia, eu chegava na sala, via os troféus do Mister Olímpia, assim, as medalhas e tal. Era algo mais próximo do Mister Olímpia que eu já tinha chego, Sim. assim, perto, sabe, cara? E é muito engraçado porque a galera chega na minha casa e pega a medalha do Olímpia, olha assim, eu lembro exatamente a sensação que eu Mesma tive, cena. cara. Sim. E aí ela veio a falecer por uso de diurético, teve um ataque cardíaco, foi uma situação bem difícil. Ele meio que casou de novo com uma outra moça, atleta também, e eu vivi um período com ela e com ele. Você tava lá quando ela faleceu? Isso, tava lá quando ela faleceu. Caramba. Só que assim, ó, eu fiquei um período com ela e com ele, e depois um período com a outra e com o mesmo Sim. cara, o Alex. Então eu vivi 2 períodos, assim, nos Estados Unidos, que foram um pouco diferentes, porque ela tinha uma característica diferente da outra, Sim. e ele também estava vivendo o luto da morte da ex-esposa, junto com uma nova, enfim. Cara, foi uma situação que me fez amadurecer muito, assim, foi bem legal, mas ao mesmo tempo eu tinha que trabalhar para poder permanecer na casa deles ali. E aí eu trabalhava de personal na academia, ele era personal trainer e tinha vários clientes. Então eu meio que trabalhava para ele. Ah, hoje tu vai dar aula para 3 pessoas, hoje tu vai dar aula para esses 4. E eu fui conhecendo pessoas, fazendo amizades, até um certo dia que ele estava no trânsito em Miami, e no trânsito lá nos Estados Unidos, quando tu para o carro, tu tem que encostar o carro e ficar com as mãos à vista, assim. Tu não pode, tipo, o policial vai na tua janela e fala contigo, né? Sim. Nem descer do carro. Não é assim, tem que ter todo um Sim. protocolo. Aí o policial parou o carro assim, ele encostou o carro, ele abriu a porta, saiu do carro, tipo, que passa? Isso aqui é aquele jeito espalhafatoso de venezuelano. Ele usava 2 argolas assim ele era careca, cabelo liso, assim, cabelo raspado, usava 2 argolas em cada orelha, regata, gigante, assim, cara grande, bem caricato, assim. Saiu do carro, tal, o policial algemou e prendeu. Aí, tipo, tu vai falar tua história na delegacia, aqui não. E foi na delegacia e conheceu uma pá de policial, porque Estados Unidos, Miami tem muito policial cubano, e os cubanos são muito grandes, eles treinam muito, então a gente conheceu muito policial cubano nessa época. Sim. E aí era um entra e sai lá em casa de policial Sim. cubano, porque ele vendia um pacote que era muito bizarro isso. Ele vendia também, e aí tinha um outro negócio que ele vendia, que era tipo, ele vendia a dieta dos caras. Ele fazia a prescrição. Ele, por exemplo, eu te preparo. Treino de dieta, sim. Eu te preparo. Aí tu vai lá em casa, consultoria. tu vai lá em casa, tu pega a dieta. A mulher cozinhava as dietas também. Ah, o alimento. fazia O as alimento, comidinhas. Pronto já. E vendia hormônio, vendia não sei o quê, vendia tudo. Era serviço completo. Serviço completo. E aí eu ainda dava aula pros caras. Sim. E daí eu conheci um monte de policial. E nessa de conhecer policial, os caras fazem esses serviços de segurança nos finais de semana. E aí o cara falou, cara, tu não quer fazer um serviço de segurança no final de semana? Ele foi lá, levou um terno pra mim. E a gente... E começou a fazer segurança nas mansões que tem ali nas ilhas de Miami. Nas ilhas. Aí numa dessas, aconteceu de eles fazerem festas, fazerem alguma segurança na casa do Puff Daddy. E eu participei de algumas poucas festas ali, sabe? E Réveillon, festas assim que não era a segurança dele, era a segurança terceirizada, entendeu? Tá. Então eu trabalhei na casa dele de segurança, mas não trabalhei como segurança particular dele. Eu Era nas trabalhava, festas. era como se fosse festas pontuais, onde a equipe de segurança dele estava tipo curtindo a festa. Então era ambiente familiar.
tinha a esposa dele, tinha os filhos dele na época eram pequenininhos, então eu fazia esse papel de estar ali, sabe? Então você nunca viu nenhuma bagunça, Edu? Pô, as festas na casa dele chamavam atenção justamente porque era tudo muito organizado. Quando a gente chegava lá, eles falavam assim, ó, cada um vai ficar num posto da casa e daí a gente meio que em tempos em tempos a gente ia fazendo rodízio. Eu ficava no trapiche com uma lista de espera, então assim, só podia entrar de preto, branco, não podia fumar cigarro, não podia estacionar o carro dentro da propriedade, só podia os carros dele. Sim. Era muito... Eu até falava assim, nossa, é tudo muito Várias diferente do regras, que eu imaginei. Eu achei que era tipo Zona. assim... Entra Cara, quem quiser. tinha vem festas, todo tinha mundo. lá o Live Wayne, os caras tudo lá. Pô, ele era dono de gravadora, então tinha muita gente famosa nas festas. E eu achava que era tipo assim, nossa... Zona E total. é o que todo mundo acha, ainda mais agora depois do escândalo. Era tudo muito assim... Organizado. Não podia ter acesso à casa. Isso era um problema pra mim, porque eu não sabia quem era da família. O segurança falou assim, ó... não deixa ninguém que não seja da família dele acessar a casa, a parte interna. A gente ficava na porta da cozinha que dava pro interior da casa. Cara, quem é da família? Eu não sei quem é da família, sabe? Então era tudo muito organizado, assim. E aí eu até, sim, fiquei surpreso depois que estourou isso tudo aí. Não porque eu conheci ele, não tinha nenhuma... Sim. Só que assim, Mas você tava lá nas festas, viu que não... assim, pela proporção do que estou da nojeira que é por trás disso, assim, né? Mas... Com relação às Nas festas... festas em si na casa dele, tranquilo. Não, era pelo contrário. Era tipo... Tinha até família do Tinha cara. brasileira trabalhando lá, porque tinha uma equipe de funcionários muito grande. Tinha um chefe de cozinha que comandava uma equipe, tinha o pessoal da limpeza. Então, assim, eram muitos funcionários. Eu até conversei com uma funcionária brasileira na hora de parar ali para comer, sabe? Então, assim, tu percebia que era um ambiente familiar. Assim, Tinha muito convidado. Olha, muito eu não sei como é que tá isso aí hoje, só que eu acho que se ele fez alguma coisa, não sei se provaram, enfim. Eu acho que era um outro ambiente, um outro lugar. Família, etc. Então, não nesse momento, né? Com certeza, sim. Não era na casa dele, Não. né? E outra, uma coisa que é bem assim, o pessoal acha que, não, é só porque é eles lá e tal. Isso aí tem em qualquer lugar. Tipo, gente que faz as festas louca e faz as loucuras e droga isso e aquilo. Tipo, não é só lá que tem, né? Então, Eu assisti, lançou um documentário A gente assistiu dele. o documentário a gente assistiu dele, pelo menos pelo documentário, o que passou não tinha ali. nada demais, Tem um né? monte de amigo meu que faz a mesma coisa. Então, É que O assim, cara ó... ia de Festa. hotel, chamava um monte de garota e droga e ficava lá. É que são duas coisas, né? É. Era um cara muito bem sucedido, então ele tem uma parte dele que é uma parte muito competente, Tem. que é uma parte que é um empresário Sim. muito talentoso, Sim. como músico, como empresário, Exato. né? E Mas não ele deixa de tem ser um um outro escândalo, lado tem o que é lado- um sociopata ali, né? Que comete crimes, e aí é outra questão que ele Então. tá pagando por isso. Ele tá preso, acho que o filho dele também tá preso, se eu não me engano. Mas aí, pelo menos no documentário, não apareceu essas Não, outras não questões. apareceu. Se já ir para essas outras questões, aí já, né? eles vão ter que provar, né? Vai Eu não ver tô o que que vai acompanhando ser. muito É. de perto isso aí, não. Eu tava curioso, lançou um documentário. Eu falei, Sim. vamos A ver gente se... assistiu, mas lá não fala nada demais. Então Vocês vamos viram uma esperar, teoria né? da conspiração dos incêndios em Los Angeles que Dos relacionaram incêndios, eles? eu comentei com ele. Mas é bem... Olha, faz sentido? É bem... né? É, Poder faz o cara sentido. tem, né? É. Contato também, então... Faz sentido. É porque a gente tem que pensar que existem outras pessoas muito poderosas Muita gente envolvida. né? E aí, assim, Edu, a gente aqui é muito pequeno, porém tem envolvimento com marcas também. Você tem, eu tenho, a Juliana tem. Imagina esses caras que estão assim, Que são o gigantescos. ápice, Eles são os donos do mundo, né? a relação que eles têm com marcas assim, Louis Vuitton, Colares, Marcas marcas muito grandes. gigantescas. Imagina se aparece um escândalo desse, o tanto de É um efeito problema dominó. que causa, entendeu? Cai muita gente. Fode até a marca, entendeu? Sim, é. Que as pessoas estão envolvidas, que já foi envolvida, então vira um efeito dominó total, não só com as pessoas, mas com várias marcas. Então, assim, É muita gente envolvida. entra num aspecto mundial muito forte. Mas, Vamos ver o que vai rolar exato, daí, né? enfim, é o seguinte, Edu e Carol, a gente tem um quadro aqui que quadro, é é. simples. Hum. É reveza ou não reveza? O Guto não foi profissional, Tipo assim, verdade. você tá lá treinando, aí vem uma pessoa e fala, Edu, posso revisar com você? Você Se vai falar você se pode gosta ou da não. pessoa, pode. Tá. Por exemplo, eu cheguei, Edu, você reveza com base, sim ou não? Se você vai é. com a cara da E pessoa. se der, você fala um porquê. Se você não reveza, é porque você não reveza gosta. porque isso. É. Reveza porque, pô, não, cara, a gente boa, ele... Tá.
Vai. Vamos começar? A Carol não Eu já- tem que fazer essa pergunta. Eu também. já vi um clima de acho que foi tensão tudo no ar, só pelo direcionado pra- Vamos ver o que vai aparecer aí. Ele se não é tava esperando pro por essa. Edu e pra Carol. Lembrando que a Juliana também, a gente não viu o que a produção colocou aqui. Não Ó, vimos. sempre bota pra produção. Vai. Breno. Tenente Breno. Ah, claro que reveza. Reveza. Tem que explicar? É bom, tem que explicar, Você fala. É bom. O Breno me surpreendeu ano passado porque ele foi fazer a estreia dele no Pro e aí ele chegou pra Max e falou, pô, se existisse uma pessoa que eu pudesse escolher pra me acompanhar, e olha que o Breno é treinado pelo Johan, se bem que o Johan estava sendo visto, mas ele é treinado por grandes caras, ele podia convidar quem ele quisesse, levou um amigo, só que ele me escolheu pra ir com ele, sabe? Então eu achei assim, pô, uma demonstração de carinho, de respeito muito Sim. grande. Não, o Breno E eu retribuí da minha melhor forma. A gente esteve lá junto com Sim. vocês e tal. Então, pô, o Breno foi um cara que eu tive um carinho muito grande. A gente ficou 3 semanas juntos eu acho que viajando. deu um match bem legal vocês dois. Foi bem legal. Bacana. Bem O bacana. Breno é parceiraço também. Então Gente boa reveza demais. com o Breno. Claro que reveza. Angela Borges. Ah, claro que reveza também. Ela, pô, ela foi a nossa grande embaixadora do esporte, sabe? Ela influenciou muita gente, influencia muita gente. Ela traz muita coisa diferente do que outras meninas. Ela focou mais na questão educacional. Sim. Né? Ela não é assim muito do hype, de polêmica, ela se dedica mais ao conteúdo. É uma menina que eleva o nível do fitness no Tem Brasil. uma bagagem Assim. fortíssima. Uhum. A Carol não precisa participar? Reveza? A Carol pode falar, né? né? Reveza? Claro, minha Todo- amiga. quem não reveza com a Angela? Cara, o Igor eu Igor revezo, encontrei ele esses dias na Ironberg, mas eu não conheço muito ele, sabe? Não. Pra falar a verdade, falei com ele uma vez, que foi esse dia na Ironberg. Eu não conheço ele, acho ele super talentoso. Eu Ele também tava não. fazendo um podcast no Verdun. Aí ele me ligou de lá imitando música. Ele te imita também, não? Não, eu Ah. queria que ele me Tu é imitasse. fácil de imitar. É, Tem não. sotaque? Aí o Verdun me ligou, o Verdun me ligando, assim, do nada, no meio do dia, assim, vai. Lá vem. Aí era tipo, eu música, não sei o quê. Tá. Aí eu já me liguei que era ele. Ele, pô, ele é um é cara bom. muito talentoso, Ele é bom, sabe? ele é bom. É muito aquele que você legal. falou que imita todo mundo? É, eu racho o É, bico, é muito né? talentoso. Eu racho o bico. É muito legal. Carol Reveza. Também? O cara Reveza. não conhece muito, né? Mas já deve ter dado risada em algum vídeo dele. Todo Ele me mundo tava mostrou, junto. eu ri. É bom. Ele é muito bom. Próximo. Pacholoc. Pacho. Caralho, a foto do Essa Pacholoc. foto aí, ó. É porque eu Que conheço isso, o Pacho, senão eu não ia reconhecer ele. Ó. Cara, óbvio que reveza o Pacho, é um parceiro de time. Não só isso, cara, é um dos maiores treinadores Ele que é- tem. É, eu lembro que quando eu tava na Black School, o Pacho saiu da Black School para ir para Integral Médica na época, e eu lembro que eu senti muito, assim, eu falei, cara, a gente tá perdendo um grande cara, e eu já via muito valor nele nessa época. E aí ele foi para Integral, de lá ele foi para Maxitânio e a gente foi trabalhar junto, e hoje o Pacho tem todo o reconhecimento que ele merece, sabe? É. Porque ele trabalhou muito para estar onde ele tá hoje, cara. Muita gente às vezes quer pegar um atleta ou outro para treinar, para tentar usar de escada, mas o Pacho investiu em muita gente, cara. É aquele cara que pegou arremessou feito, né? 1000 bolas, errou 800, sei lá, errou 900, mas acertou 100, Você sabe? pegar o cara pronto é fácil, né? É, o Pacho é um cara que, olha, cara, eu posso te falar, eu acompanho ele tá no CT todo dia, 7 horas da manhã, ele vai embora no último horário, ele trabalha todos os dias. O que a galera vê nas câmeras é tipo um pedaço Nada. do que ele apresenta, porque ele trabalha muito com as câmeras desligadas, sabe? Uhum. O Pacho é um cara Não, muito ele é- trabalhador, muito dedicado. Ele, como treinador, eu colocaria ele top 1 aí. Ele é uma das minhas grandes inspirações de trabalho, cara. Quando eu falo pra Carol que eu preciso fazer algumas viagens muito seguidas, eu falo, cara, o Pacho é um cara que me inspira. Porque ele tem 2 filhos e ele fica muito tempo fora de casa e ele viaja muito e se dedica, mas ele tá colhendo exatamente o que ele Doma, plantou, sim. cara. É uma coisa muito legal. Bacana. Júlio Julião. Balestrin. Claro que eu revezo. Pô, já revezei, inclusive, Julião, né? Julião fico. Eu já revezei muito com o Júlio, cara. Pô, o Júlio é um cara que Julião. cresceu muito nos últimos anos. Sim. Né? Se reinventou. O Júlio também é um cara que veio lá da geração lá atrás, atleta, e ele aprimorou muito a comunicação dele. É. Então é um cara que eu admiro. A gente tem nas nossas conversas, a gente já se conhece de uma outra época. Então, o Júlio é um cara que eu admiro muito, torço muito por ele. É um outro cara também que hoje ele faz o sucesso que é, graças a tudo que ele já fez na vida, assim. Mas Sim. é um cara que se reinventou muito. Eu conheci o Júlio como atleta, a gente está falando de 2007, no Mundial da Coreia. Caramba. Nós estamos falando de quase 20 anos atrás. É tempo. Então eu tenho muita história com o Júlio, assim. É um cara que conhece muito o esporte, talvez um dos caras que mais
entende de esporte, assim, Sim, de atletas. sim. Ele é uma enciclopédia, ele lembra do atleta, ele lembra do ano, quem foi campeão. Sim. Quando quiser saber, é só perguntar pro Júlio. Ele já foi meu treinador, já, o Júlio. É? Gente boa demais, sim. Eita! Aí, ó, seco, ó. Ai, agora? Será que eu tiro o chapéu? Ah, não é tirar o chapéu. É revezar. Cara, eu tiro o chapéu pro Renato. Não, revezo. Reveza. Renato. Chapéu, pai, você é muito Eu judiação. revezo com o Renato porque, apesar de a gente não estar próximos hoje, é um cara que eu aprendi muito trabalhando com ele na Max Titanium, sabe? É um cara que revolucionou o mercado de alguma forma quando a gente falou desse lance da mudança dos atletas, dos salários. Ele foi um cara que teve muita participação nisso porque ele entendeu que os atletas eram os grandes personagens dessa história. E eu aprendi muito ao lado dele, cara, observando, vendo como que ele faz as coisas, o empenho, a energia que ele coloca nas coisas. Então, eu agradeço muito a oportunidade de ter trabalhado com ele, principalmente na Max, né? A gente fez o projeto da Ironberg em Florianópolis juntos, trabalhamos na Max e eu aprendi muito, cara, aprendi muito. Hoje é o grande comunicador no Brasil e, sim, revezaria com ele. sim. Gorgonoide. Não, não revezaria, não. Léo Gorgonoide Dias não. número um. Não, não Dias. revezaria, não. Vocês colocam Gorgonoide em todos aqui, né? Por quê? Por quê, Gorgonoide. Edu? Cara, pior que assim, ó, vou falar a real. Eu não tenho nada contra ele, sabe? Porque aconteceu um episódio em que eu postei uma foto e falei assim, da época que o Gorgonoide e o Jason não acompanhavam o fisiculturismo. E aí aquilo gerou um bafafá. Porque tu tinha ficado chateado com o vídeo que eles fizeram. Eles Só pra- fizeram... Não, falaram de uma forma meio pejorativa, assim, do Gnomo, meio rotulando. Sim. Ah, o Gnomo é só hype, não sei o quê. Eu peguei meio sem paciência, vi o vídeo rapidinho e Isso dei uma foi a época alfinetada. do comentarista de sofá, não era alguma coisa assim? Não, foi porque o Edu falou isso. Você que falou isso, não foi? Falam até hoje. Então, aí eu peguei e falei... Falam até hoje. Eu falei dos comentaristas de sofá, porque eu falei assim, pô, os caras ficam sempre falando dos atletas. Mas vim aqui fazer. E o lance dos especialistas, porque eles conseguiram criar uma narrativa na época, como se eu tivesse dito que para falar de mim, para opinar de mim, ou opinar do fisiculturismo, ou opinar de qualquer coisa, tu tinha que ser especialista. O que eu disse naquela época, ou pelo menos o que eu tentei dizer, porque eu sou horrível para essas coisas de discutir em público, eu quis dizer o seguinte, que quando convém, ele se diz especialista. Quando não convém, eu sou só um merda. Né? Ele mesmo se diz assim, eu sou um bosta, eu não entendo nada, mas quando convém é o especialista. Então decide, ou tu é um bosta e não entende nada, ou tu é um especialista entendedor de fisiculturismo. Sim. Mas ele usa os dois discursos para tentar... E provavelmente ele vai pegar essa minha fala e vai fazer um vídeo para falar disso também. Ó, foda-se. E, cara, mas assim, agora falando a real, eu não tenho absolutamente nada contra ele e eu agradeço uma coisa por ter acontecido aquele hate todo, porque eu me dei mal, né, naquela história. Eu lembro que deu uma... Eu me dei mal, né? Porque os caras que são Molecada especialistas, pesa. né? Eles vão pausar o vídeo, vão falar e tal. E quanto mais eu tento me explicar, mais eu me enterro. Sim, é nossa, uma areia o movediça, Edu tá? Aquilo ali me ensinou uma grande lição. Eu percebi que a minha carreira, o meu status como atleta, não significa de nada quando tu precisa, de fato, influenciar as pessoas, impor uma opinião. Impor não é impor, mas tipo... nunca poderia dizer isso. Não... Demonstrar uma opinião a respeito de alguma coisa, me posicionar a respeito de algum assunto. Eu percebi que essa parte eu fiquei muito a desejar. E é o cara que se comunica com a audiência no dia a dia, gostando ou não. Tipo, se tu gosta do conteúdo do cara, tu segue. Se tu não gosta, não segue. E sempre existiu essa distância entre os caras que fazem a notícia e os atletas que vivem, que são a notícia, sabe? E aquele dia eu percebi que eu precisava, que o meu problema não estava no Gorgonoide, meu problema estava em mim. Eu precisava me comunicar com a minha audiência. Sim. Eu precisava ser mais ativo na internet. Eu precisava entregar mais para o público que espera mais de mim. Então, essa discussão com ele naquela época me ensinou isso. E foi a partir dali, que se vocês pegarem a minha rede social, foi a partir dali que eu comecei a produzir mais no Instagram, que eu comecei a perder mais a vergonha, comecei a falar mais nos stories, comecei a produzir Mostrar mais outro lado conteúdo, seu, sim. porque eu percebi que ser um bom atleta não era o suficiente. Eu precisava contar a minha história para as pessoas que ainda não conhecem. Então, eu agradeço muito ao Gorgonoide por ter me ensinado essa lição do pior jeito. Há males que vêm para o bem. Não tenho absolutamente nada contra o cara, porque com o tempo eu também entendi que existem um outro nicho que é o que ele faz muito bem. Ele sabe fazer o que ele faz muito bem. Eu gostar ou não é outra coisa.
A Carol é fã, tá? A Carol é fã. A Carol assiste, eu tô aqui comendo em casa, que a pessoa escuta a voz do Mentira, Gorgonoide. Carol, você fica assistindo o Gorgonoide. Aí eu só escuto a voz dele. Aí tá ele falando, é inconfundível a voz, né? Aí tá ela, Daqui a pouco eu tô aí rindo. eu, Carol, tá assistindo aí? Ah, não, tô sabendo aqui o que tá acontecendo. Então, assim, a Carol gosta dessas coisas, Sim. gosta da fofoca, gosta de saber o que tá acontecendo. Eu já não curto muito, assim, de ficar ouvindo. Mas, assim, não tem absolutamente nada contra e eu aprendi a entender. Eu acho que naquela época eu tô meio de desavisado, sabe? Aquele cara que, tipo, tá... Aquele atleta que tá distante e vai ali... Meio que, vou resumir pra você, o Gorgonoide ele precisa da notícia e você deu a notícia de graça pra ele. Você deu campo pra ele fazer vários Pô, na vídeos. verdade, cara, eu fiz uma coisa que eu achei que foi interpretada dessa forma. Então, né, também não vou ficar tentando justificar, mas eu fiz uma coisa que foi meio que um carteiraço, assim, aos olhos do público. Eu cheguei... Eu achei que era super brincadeira. O que eu fiz? não Eu peguei entendi. o meu status de atleta, botei umas fotos minhas lá e falei da época que o Gorgonoide e o Jason não acompanhavam o fisiculturismo. Ah, você deu uma Isso alfinetada. Mas eu isso achava que era soou... brincadeira. Isso soou arrogante. Acaba alfinetando o público Isso soou dele arrogante. também. Isso. Aí Isso- o público pensa, eu não posso dar opinião porque eu não sou atleta, aí pronto. Isso. Isso soou arrogante porque Porque não era- exatamente, não- exatamente. sou mais novo, Poxa, não assistia. mas eu tô aqui noticiando, trazendo tudo para as pessoas, então isso pegou mal, sabe? E eu entendi isso, sabe? E eu entendi, e aí eu comecei a tentar entender da mesma forma o Góes lá. Quando eu vi um vídeo do Góes uma vez falando de mim, Rodrigo Góes, eu, cara, o que esse cara tá falando? Porque ele falava de um jeito todo engraçado e falando do meu último Olímpia, que as minhas pernas nem pareciam mais de um atleta profissional. Eu falei, cara, mas o que ele tá falando? Depois eu entendi que aquele tom que ele fala é um pouco o personagem atenção. dele e que, cara, ele tá simplesmente comentando algo que tá na internet, tipo, eu tô competindo. As pessoas têm o Você tá direito lá de pra falar. divulgar, né? Exatamente. Exato. Então é mais ou menos o que ele faz. Tipo, ele É. pega as notícias, empacota e entrega pro Dá a opinião público, dele, entendeu? Então eu comecei a entender que é assim que funciona, existe isso. E outra, se eu não tô contente, eu vou lá, faço um site, eu começo a noticiar minhas próprias notícias. Sim, não, o Gorgo é um cara esperto, que ele Entendeu? consegue fazer os vídeos e muitas das vezes ele não dá nem a opinião dele. Ele Ó. só solta o vídeo e deixa o público... Deixa o pau torar. É isso Mas que eu ele vou faz. falar uma coisa. Tudo isso que eu tô falando, eu tô meio que dizendo que... Mostrando o quanto essa situação me fez rever várias coisas e tudo mais. Mas até um bem pra você. Só sim. teve uma... Exato. Mas teve uma coisa que eu fiquei chateado que eu nunca falei em lugar nenhum. Não tô chateado, fiquei chateado. Foi quando tudo meio que se resolveu, eu encontrei ele, a gente se falava no WhatsApp, a gente foi num campeonato juntos em Curitiba, fizemos lá Sentaram no sofá. Eu lembro. botaram um sofá e fizeram Eu a lembro, eu gente vi um fazer a corte, transmissão. Tipo, a Cara, reconciliação. levei tudo na boa, fiz um vídeo pro meu canal de reconciliação e tal. E foi tudo ok, assim, não teve nada Tirou de letra, sim. Aí passou um tempo, ele tava fazendo um vídeo, e no meio desse vídeo, ele lembrou dessa história do hate, e alguém, que eu sei quem é, mas não vem ao caso, falou alguma coisa pra ele, que eu falava mal dele, que não sei o quê, como se eu estivesse falando dele o dia inteiro. Ah, mas na época você tava, porra, assim... Não, mas aí ele foi lá no meio do vídeo e falou, tu foi lá só fazer uma... Ele falou daquele jeito gritando, tu foi lá fazer uma ceninha pra fazer as pazes pra ficar bem na internet, mas no fundo eu sei que tu fala mal de mim o dia inteiro, tal. Ali ele se equivocou, ele pegou uma pilha de outra pessoa que foi alimentar a cabeça dele, porque ele não tirou isso do Sim, cu dele. sim. Aí ele pegou e caiu na pilha de alguém ali, e ali ele se equivocou. Ali eu tipo, olhei aquilo e falei, cara, eu não vou considerar isso, sabe? Ele poderia Tipo, ter vindo falar com você. Aquilo ali foi a única coisa que eu achei que ele passou. Sim, O resto, cara, tipo, tranquilo, sabe? sim. Mas não tem absolutamente nada contra. Eu só não revezo com ele porque ele não treina, né? Eu acho. Acho que não O treina. Gorgo tá devagar já. Acho que já tá competindo, Faz tá, um mas deve corte tá agora devagar. falando bem da gente, né? Ele tem que falar bem da gente, né? Tem Depois que falar dessa. bem, principalmente porque a Carol assiste. Tá vendo? Por Ó, favor, ó, Gorgo, ó. dá meus... Bota olha pra aí, ó. câmera. A Carol te assiste Tá vendo? e você mudou a vida do Edu, de um certo modo, assim. Aí, ó. Faça um Fez vídeo. ele dar uma reinventada. Pega tudo as bem. melhores cenas É. desse corte e faz um vídeo decente. Exato. Por tá? favor. Aí, ó. Tá vendo? Ó? Tem mais alguém? É mesmo, o Guto fez um podcast com ele esses dias. Cara, mas peraí, É teve verdade. um vídeo que ele fez no final do ano passado que eu tava treinando perna no meio do leg, que agora eu treino com o celular, não sou mais atleta, treino com o celular. Aí eu peguei o celular, olhei assim, alguém me mandou. Gorgonoide, ai caramba, no final do ano, Natal, Réveillon. Aí ele tava meio que lembrando desse dia que eu falei que eu fiquei chateado, que agora vamos fazer jus ao...
ele meio que falando que se reconheceu. Cara, teve um dia que eu falei isso, ele meio que caiu em si, ele já falou disso. Ele Sim, meio já- que já naquele se tocou, vídeo ele sim. deu uma... Mas o Gorgo eu também não tenho nada contra ele. Mas teve uma época também que ele pegou pra fazer um... Eu fui no Monster, eu e a Juliana, nós fomos no Monster, quando a gente anunciou que ia abrir aqui. Aí eu não lembro que fala que eu falei no Monster, aí ele pegou esse corte e postou no dele. Tipo, cara, eu tô no Monster, eu nem lembro, desculpa, mas eu nem lembro que o Gorgo existe ali na conversa. Porra. E o Gorgo tinha postado algum vídeo que eu não tinha visto, não... Eu acompanho ele, assim, às vezes aparece algum vídeo eu vejo, mas não acompanho ele diariamente para ver que vídeo ele fica postando. Ele tinha postado algum vídeo sobre essa Ironberg aqui, que na época não tinha inaugurado ainda, e logo na sequência eu fui no Monster. Eu não lembro o que eu tinha falado. Ele se sentiu ofendido Eu falei porque a no academia Monster. dele é pequena, um negócio assim, não foi? Eu falei alguma frase no Monster, mas ele pegou só o contexto, aí ele pegou meu rosto, aí colocou, como é que ele colocou? Dono de academia de A bairro. thumb é Dono de forte, academia né? de bairro, alguma coisa assim. E colocou eu como se eu estivesse menosprezando ele e a academia dele, cara. Mas o trabalho Aí eu dele entrei é esse. no direct, tá, a molecada um monte, que você não sei o quê. Eu falei, mas o que esse moleque tá falando de mim? Eu fui ver o Mas vídeo não e falei, pode ligar. É que a maioria das pessoas... Aí eu mandei perdem, mensagem, eu né? falei, ô Gorgo, cara, você achou que eu falei de você? Aí eu nem lembro o que ele falou. Eu falei, cara, você acha que se eu falei de você? Desculpa, mas eu não falei, eu não lembro que você existe em todo momento no meu dia. Eu sei que é você, mas porra, eu não vi esse vídeo que Mas você tinha ele é feito. esperto. Não tenho nada contra ele, não, eu até falo com ele. Tô vendo que não. É. Mas tu não reveza? Não, mas o podcast aqui é meu, quem faz a pergunta sou eu. O Edu tentou, vai, tentou. A Carol ficou aqui na orelha. Edu, cara, eu queria te agradecer. Obrigado. É um prazer ter você e a Carol aqui. E a Carol, O lógico. bacana é que também é um casal, assim, do cenário. A conversa foi super bacana. Casal Obrigado muito... por colocarem nossa foto ali, né? Tá Do a minha e lado da da Carol, a perto Ju e da a nossa. Bárbara. Sim, aqui na academia, gente, a gente tem as fotos dos atletas, né? A única que não é atleta aqui sou eu, mas tô Não, ali e eu, também. né? Eu também. Pois é, É a a Carol Carol. também não, mas é Do como, lado né? do telão E a tem, gente do lado fica direito a junto foto minha e da Ju, do lado esquerdo a foto Isso. dos dois. E pra quem não sabe, o Edu e a Carol são sócios também da Ironberg de Floripa. De Floripa, isso. Que foi a São primeira. sócios também, que foi a primeira A primeira. Ironberg. Exato. Exatamente. Agora a gente combina pra ir lá conhecer. É, Né? então. Exatamente. Mas, gente, eu amei essa Ironberg aqui. Eu fiquei, assim, chocada. É muito legal, Com o né? tamanho, muito, muito, muito lindo. Na próxima já vem e faz um treinão com a Ju. Sim, vamos marcar. Já manda um treinão com o Edu. Ô, obrigado, eu não achei que o papo ia ser tão aleatório, achei que vocês iam ficar... Não, é mais pra sair da bolha. É pod shape, mas a gente sai da Não, eu bolha. tô aqui até pensando, tipo... Ih, Tudo será que falou é? aqui. Quer dizer, começou, né? Começou Nossa. muito pro lado Já do começou shape, né? pra Depois que deu frente, uma... já. Não, já começou já Começou dando, pra né? Não, mas tá Já bom. dando na dorsal. É assim que... Literalmente. assim que a gente será que a gosta. gente baixou muito o nível dos, Não, acho que- dos convidados? Imagina. Não, lógico que não, pessoal. Queria agradecer vocês mais uma vez. Agradecer novamente Obrigado. a Carol. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários quem que vocês querem que sejam os próximos convidados. E, obviamente, se inscreva no canal, envie para seus amigos. Curta, comente, manda pra todo mundo. Exatamente. É isso. Obrigado. Até Até Valeu. a próxima. Beijão. Esse anel fica batendo na mesa, dá muito eco.